Agora pode, começando agora. Obrigado desde já pela sua presença em mais um episódio do nosso podcast. Se você não se inscreveu, se inscreva, hein? Tem muita gente que vê, vou lá ver o episódio do Agora Pode e tal, no YouTube. Mas não se inscreve. É verdade, né? Aí qual é a graça? Aí você lasca nós. Se inscreva aí, ative o sininho para receber as notificações de novos episódios. E se você está ouvindo, se você está vendo no YouTube, mas também tem o seu tocador de áudio favorito, a gente está em quase todos. Spotify, Google Podcasts, Amazon Music e também no Deezer. Então, assim, tem vários lugares para você barrar com a gente por aí. E no Instagram, o nosso perfil é @podeagorapode, muita coisa acontecendo por lá também. Guguinha, mais um convidado assim para, rapaz, pra agora quebrar a banca. Esse podcast agora da cola. Não, e aí... Já tivemos a Patrícia, agora, cara... Exatamente. Agora o negócio vai, agora vai, viu? Agora vai. E, Gustavo, eu tô sabendo que você tem aí uma apresentação que você fez especialmente para o nosso convidado. Fazendo... Que nós já conhecemos, né? Não, já pessoalmente, tivemos, eu digo que já conhecemos já pessoalmente. tivemos a chance de estar com ele em outros momentos. Ele não se lembra da gente, não. Em mas outros a gente lembra microfones, dele. né? Mas imagina o nível de atividade que ele tem em veículos de comunicação. Óbvio. Mas aí, Gustavo, eu queria que você apresentasse o nosso Cara, convidado gente boa, viu? Cara, deste episódio. Cara bacana. Sim? O cara Faça as honras da casa. Rapaz, ele não só um cara gente boa, como ele faz parte, fez parte e faz parte da história da televisão brasileira. Sim, total. Entendeu? Com quase 40 anos de atuação, é? Verdade? Menos, mais? 39? Um menos, né? 39, 38? Um pouquinho menos. Então pronto. Mas quase isso. Quase isso. Esse menino do Rio já viveu um médico, bombeiro, filho de mafioso, pedreiro, trapezista, garçom, surfista, advogado, malandro, e já viveu até o próprio pai dele, que é também um grande ator. Aí já faz parte da história do cinema também, né? Aí também, exatamente. A família, né? É verdade. Total. No teatro subiu ao palco em inúmeras peças e uma delas encarnou um dos mais icônicos, mais populares personagens da literatura brasileira, que foi o malandro Vadinho, que ele fez a Dona Flor e seus dois maridos, né? O livro, né? Sim. De Jorge Amado, que ele viveu no teatro e no cinema. Inclusive, ele contou aqui pra gente, já veio 4 vezes, né? Você veio 4 vezes com a peça. Com Dona Flor foi. Que foi quando a gente conheceu o Marcelo Farias. Na época que a gente fazia rádio, né? Agora a gente só faz podcast. E em 2022, estreou a peça Duetos com a sua parceira Patrícia Travassos, que é fantástica, sensacional. Sucesso internacional do dramaturgo inglês Peter Kutter, né, que vem fazendo o maior sucesso. Ele é escorpiano, flamenguista, surfista, tem uma filha que não se chama Tereza e se chama Filipa. Palmas para Marcelo Faria. Marcelo Faria. Grande flamenguista. Bem-humorado. Engraçado que você tava falando aqui do negócio do inscreva-se no YouTube, né? E eu sou um cara que assisto muita coisa também no YouTube. E engraçado que quando o cara para de falar o assunto que nos interessa, seja ele qual for, e fala, inscreva-se no nosso canal, aí que você não fica com vontade de se inscrever. Aí é que você não se inscreve mesmo, só você de sacanagem, fala, né? Chato, ficar falando pra se inscrever. Não vou dizer mais pra se inscrever, não. Então, eu ia dar um inscreve conselho pra agora aí. vocês, pede pra não se inscrever. Então, pronto. Aliás, se você tá inscrito, desabilite. Desabilita. Não, desabilita agora... não, aí não, aí também não, já tá habilitado, agora fica quieto aí. Cara, Agora fala pro cara, não se sabe inscreve não, porque é chato e tal. Aí o cara fala, por que não? Vou me inscrever. Porra, quem esse cara Porque pra mandar em mim, né? o brasileiro é assim, é tudo ao contrário. Entendeu? Você fala pra ele assim, não faz isso não, ele vai lá e faz. Total. Hoje mesmo eu tava no parque aqui, no Beach Park, aliás, obrigado ao Beach Park por receber a minha família. Maravilhoso, eu tô no Aqua, né, um hotel, né? que é uma delícia. Que aí você já vai na correnteza direto pro parque, não tem problema de ingressar e tal. E hoje eu cheguei lá pra descer nos brinquedos lá e o cara, o celular não pode. Aí foi só falar que não podia, que eu falei, esse aqui vai comigo, é meu celular! Botei na sunga, escondi. Entrei, mas não filmei. Eu obedeci mais ou menos. Fumou, mas não tragou, né? Exatamente. Desceu em tudo? O insano grandão tava fechado na hora que eu fui. Aí eles abriram, mas eu já tinha ido embora, porque já eu tava saído, né? virando Mickey já no parque. Todo mundo falando, Mickey, vem cá tirar uma foto. Aí eu fui. Opa, essa é a senha, né? Eu saí. A Ingrid é que fala isso, a Ingrid Guimarães, ela é minha prima, né? Par de mãe.
E ela que falou isso pra mim a primeira vez, eu caí na gargalhada. É muito bom isso. Porque ela falou assim, não dá pra ficar muito tempo, senão a gente vira Mickey, né, Celo? Aí eu caí no chão de rir. Porque é uma coisa mesmo, que você vai pra Disney e quer tirar foto com o Mickey, né? Pode crer. Todo mundo quer aquela foto com o Mickey, então a gente vira Mickey em algumas situações da nossa vida. Faz parte, obviamente, faz parte, não estou reclamando, tá? Deus, universo e meus fãs, não estou reclamando, pode tirar foto, pode chegar, a gente não morde. Mas adorei a apresentação, obrigado. Obrigado pelo carinho. São tantas histórias, né, vividas. Muitas, cara. Eu tava que falando... nem eu sei, né? Médico, advogado, não sei cara, o quê, tanta tem coisa. Você, né? Pode crer. Você começou com 5 anos, foi? Não, eu comecei... eu fiz umas participaçõezinhas, umas pontinhas. Você fez pontas com... Nas novelas do meu pai. O Roberto Talma, que é um grande diretor, que já faleceu, icônico, um cara que faz parte da história da televisão brasileira. E o Paulo Beratã, os dois grandes diretores. Que sempre que eu ia com meu pai, falava, bota o Marcelo ali, vai lá, faz aquela cena. Aí eu fiz uma em Baila Comigo, se eu não me engano, que eu jogava uma bola no meu pai, eu tava com a camisa do Flamengo, óbvio, botaram a camisa do Flamengo em mim, e eu jogava uma bola daquelas dentes de leite, né? Sim, num saco de pipoca dele. E aí ele derrubava a pipoca, ele olhava pra mim, eu olhava pra ele com aquela carinha de bobo, assim, de safada, ele dava uma risada, mexia na minha cabeça e tal. Essa cena é uma das cenas que eles reprisam sempre quando a gente fala em alguma história, né? Nos programas e tal. Na época que tinha o video show, sempre falava. E mais oficialmente, quando eu fui contratado pela Globo para fazer uma série, que foi O Filho do Mafioso, A Máfia no Brasil, em 84. Era o seu pai? Era o Reginaldo, eu era filho dele. E o Roberto, meu tio, me dirigia. Olha aí. E Maurício, meu primo, e Mauro, meu primo, dirigiam. Caramba. Tudo família. Tudo família. Eles gravavam no sítio deles, não ia nem na Globo, não. E aí eu fazia o filho dele e foi minha estreia com contrato assinado. Pagaram e tal. Exatamente. CLT. Não foi figuração. Essa foi em 84, eu tinha 12. Só que dali pra frente eu não quis fazer mais coisas. Me chamaram pra uma peça e eu fiquei com medo, não quis fazer e tal. Continuei nos meus estudos, e aí depois eu fui fazer 2 peças já profissionais, uma com o Roberto Talma, outra com o Carlos Wilson, o Damião, que foi professor do tablado e de milhares de atores. Malu Mader, Cláudia Abreu, enfim, essa turma toda da geração deles, né? Uma galera que eles trabalharam. E aí ele chamou para fazer uma peça infantil. Eu fazia o Pedrinho do Sítio, do Sítio Monteiro Lobato. Era o protagonista. E aí fui fazer os testes da Top Model, que foi a minha estreia. Da Top Model, Top Model. Você tinha quantos anos? 89, eu tinha 17. Caramba, Top Model foi assim clássico, né, foi a estreia, né? E acho que foi muito dali que teve uma coisa do adolescente, né? Tem mais destaque na televisão. Foi o início dessa transformação para o jovem virar o protagonista, né? Porque antigamente não existia isso. Os protagonistas eram os homens, né? De 38, 40, homão, aquela coisa hétero, muito marcante que existia na televisão brasileira. E depois disso, eu acho que começou a virar por conta dessa história das novelas que vinham das 7 com muitos adolescentes sendo heróis. E aí começou dali a aparecerem os galãs jovens protagonistas, né? Foi a partir dali. Aquela Shop Shop, que foi uma minissérie que o Calmon fez. Calmon era o cara que escrevia muito bem, assim, pra jovem, né, jovem, né? O Menino do Rio, né? Os filmes, né? Patrícia falou sobre Garota isso, né? Dourada. Garota Dourada. Fez parte dessa turma toda aí, e acho que Armação Ilimitada. Armação. Né? Marcelo, você fazia... Marcelo, só para... Não, por favor. Primeiro, cara, a gente quer agradecer a tua presença e, na verdade, a gente tem um ritual aqui que é o seguinte, para você escolher aqui no nosso cardápio o que você gostaria de tomar no seu episódio. Que aqui tem água de coco. Eu tô no Nordeste. Tá no Nordeste. Então, água de coco aqui pro E um pro cafezinho. O cafezinho sempre bom, né? Cara, eu vou com o Marcelo no café. Cafezinho. Um cafezinho bom. Puxando aí pavadinho. Eu vou com o Marcelo no café.
É só água de coco tá ok ou você quer mais alguma outra coisa? Tá Acho ótimo. que vem mais alguma coisa aí pra gente comer. Agradecer ao Beach Park, né? Que é onde a gente grava os episódios do Agora Pode. Engraçado, né? Um estúdio dentro do Beach Park. É, né? um estúdio dentro do Beach Park. O pessoal fica assim, isso aí é dentro do Beach Park? Isso aqui? Eu falei, no Beach Park. E é pior que é mesmo, né? Você sai daqui, o estacionamento... Por favor, Marcelo, ateste que é dentro do Beach Park. É dentro do Beach Park, gente. Exatamente, é dentro do Beach Park. Estamos dentro do Beach Park e eu peguei um táxi do meu hotel até aqui. Deu 50 centavos. Deu 50 centavos. Não deu nem pra ele ligar o taxímetro, né? E aqui atrás, aqui é onde tem aquele boulevard, o nosso shopping, que é o Vila Azul do Mar, é aqui atrás da TV. O pessoal entra pelo parque por aqui. Então, é onde a gente está posicionado aqui. É verdadeiro, gente, não é mentira. Bom, Marcelo, a gente estava falando de Top Model e a Patrícia Travassos, sua parceira de peça, ela esteve aqui e a gente estava comentando que algumas novelas mereciam comemorar aniversário. E eu acho que Top Model é uma dessas novelas, né, cara? Mas tiveram, Top Model, sabia? Rock Santeiro, assim, fazer um encontrão. A gente fez um aniversário uma vez pro video show, numa casa que não era a nossa casa, porque a nossa casa hoje virou uma parte de um aterro na Praia da Macumba, né, lá no Rio. Não existe mais a casa. A gente fez em Grumari, que é uma praia perto. E a gente gravou uma coisa de um video show, que era um aniversário da novela e tal. E foi todo mundo. Foi o Evandro, foi o Nuno, fomos os filhos, né? Caralho, não lembro mais. Todos já, cada um na sua vida. Alguns não são mais atores e tal. Mas foi muito legal esse encontro. Já tem um tempo também que a gente fez isso, né? Bastante tempo. Mas eu acho também, que tem algumas novelas que deviam ser comemoradas, né? Celebradas. E de repente até passar alguns capítulos, algumas cenas que ficaram marcadas. Marcelão, você fazia uma coisa aqui que eu li aqui, eu li sobre sua vida, seu trabalho, que eu sei tudo, viu? Ele é produtor e reprodutor. Você fazia uma coisa, cara, na época, né? Você ficou muito famoso e tal, que era as presenças em... Não, fiz muito. Cara, como é que era isso, né? Que hoje até tem, né? Hoje em dia, o engraçado disso tudo é o seguinte, né? Depois da internet, essa coisa foi se acabando, né? Porque a internet aproximou muito a gente, né? Hoje você fala com uma pessoa por vídeo, né? Você vai fazer um trabalho fora, quer falar com teu filho, você fica um mês fora, você tá falando com seu filho todo dia. Ou sua filha, seja o que for, né? Viaja para fora. Antigamente a gente ficava esperando, eu e meu irmão, a gente ficava esperando quando nossos pais iam para a Europa passear, a gente ficava com a avó, sei lá. A gente ficava esperando aquele horário que ele falava, a gente vai ligar do hotel tal hora, ficava do lado do telefone para atender o telefone para falar com o pai e com a mãe. Loucura, né? Entendeu? O cartão postal chegava depois que a pessoa já chegou de viagem, o cartão chegava. Tinha isso, né? A gente viveu essa coisa, né? E aí eu acho que depois da internet a gente aproximou tanto o artista do fã que basicamente o artista não vai mais até o fã, fisicamente, né? É tudo feito pelas redes sociais. Né? O cara hoje ele faz propaganda na rede social e não precisa ir gravar o comercial, ele faz na casa dele. Caramba, é mesmo. Faz na casa dele e às vezes veicula só. Mas naquela época não. Não tinha jeito, você tinha que ir. Então essa coisa da presença era muito frequente na nossa vida, né? Eu em Top Model eu já comecei a fazer. Imagino, velho. Mas você ia, ficava um tempo... E sabe o que acontece? Eu não tinha noção do que era. Imagina. Porque eu produtor da peça me ligando aqui, que eu esqueci de trazer cueca pra Fortaleza. Que bom. A gente vende legal, cueca, né? Não vende cueca. Aí eu vou Você contar pra esqueceu vocês. de trazer Esqueci porque eu acordei meio de ressaca e a minha namorada tava lá em casa, e filho, não sei o quê, todo mundo se arrumando pra ir. Falei, amor, arruma minha mala aí. Ela arrumou um pedaço, aí eu comecei a arrumar outro pedaço. Ela arrumou a mala, eu falei, arrumei. Fechei a mala. Trouxe tudo, sunga, short, meia, mas não trouxe cueca. Prancha. Não tinha cueca mesmo. A prancha é o Goni Arruda, que é meu amigo de o Goni Arruda, flamenguista, trouxe a prancha pra mim agora há pouco. Flamenguista, aqui. né? Abraço, Goni, meu grande amigo. Goni Arruda. Irmão da escola, da vida inteira aqui. Né? Ele, se perpetuou aqui por causa do pai dele, Esmerindo Arruda, um grande homem daqui do Ceará, né? De Granja, uma cidade aqui do interior. Sim. É próximo aqui. Sim. Enfim, eu tava falando do que mesmo? Das presenças. Das presenças. E eu tinha um costume de ir pra gravação com meu pai, sempre. Né? Eu gostava de acompanhar ele porque eu já gostava daquele ambiente, né? E os meus ídolos eram Cadu Moliterno e Fábio Júnior. Fábio Júnior. E eram meus amigos. Assim, eu era moleque, obviamente, mas eles
trocavam igual. Pô, Marcelinho, chega aí, vamos lá, vamos dar um mergulho, vamos fazer não sei o quê. E eu ia com eles ali, né? E os caras eram os... Eu falava, pô, eu quero ser que nem esses caras. Cara, que nem eles e tal. E o Cadu, porra, bonitão, lourão, forte pra caramba. O Fábio, um outro estilo, mais, porra, um galã mais, sei lá, sertanejo, vamos dizer assim, um cara mais, né, um diferente e tal. E eu tinha essa admiração por eles, tenho até hoje, são amigos. E aí eu fui numa gravação em Angra com eles. E Angra não tinha aqueles resorts. Era em Angra, cidade de Angra, o hotel. Entendi. Então, para eles saírem da gravação na ilha, eles tinham que parar em Angra dos Reis e andar de carro no ônibus e parar no hotel que era na cidade. Cara, descemos do ônibus. E eu resolvi ir com os meninos e não com meu pai. Acho que era Louco Amor, Baila Comigo ou Água Viva, uma dessas. E Reginaldo era o cara. O cara, né? E Mas tu já era maior, né? Não, eu tinha, porra, 11. Tá. E eu desci com eles. E os seguranças de corredor, aquela mulherada em volta, gritaria. Eu falei, quando eu desci, eu fiquei assustado, né? Porque eu era pequeno. Aquela confusão de arranca cabelo, não sei o quê, pra pegar a camisa do cara. Uma doideira. Foi quando eu vi o que era, né? Essa relação fã-artista. E eu... Aí passou, né? 5 anos, eu fui fazer Top Model. Me chamaram pra fazer lá um baile debutante, ou um desfile, seja lá o que fosse, que a gente fazia jurado de desfile também. Tá vendo? Aí eu fui, acho que foi em Vitória, Espírito Santo. Aí cheguei lá na cidade, fui lá pro evento no clube. Aí eu desci do carro, já veio assim, 7 seguranças. Eu olhei e falei, pra que isso, gente? Pô, que bobagem é essa? Pra que esse... Pô, deixa eu entrar aí tranquilo. Não, pera, melhor não. Aí entrei no clube, cara, as mulheres começaram a pular por cima dos seguranças para arrancar meu cabelo. Tinha o cabelo comprido, que era o Elvis, né, da Top Moda. O cabelão comprido, querendo arrancar meu cabelo. Mulherada partiu pra cima. Partiu pra cima. Foi a minha primeira relação com fã. E assim foi durante muito tempo, porque eu me lembro que antes do plano real, a gente teve que colocar o cachê em dólar. Caramba. Porque o dinheiro mudava todo dia. Valorizou, né? Toda hora mudava o dinheiro. De noite o dinheiro já tinha mudado o valor das coisas. Então, como a inflação era muito louca naquela época, né? Quem tá ouvindo a gente sabe nem o que é isso. Não, mas... Não sabia nem o que é o RV. Lembra? Tinha o RV, né? A gente tinha que botar o cachê em dólar. Porque o dólar ia acompanhando, né? A gente, aí depois você trocava o dinheiro compatível com aquele momento. Então, assim, eu fechava uma presença daqui a um mês, eu não podia colocar o dinheiro em cruzado, seja lá o dinheiro que fosse, porque ia dar errado, né? Então era em dólar. Você se lembra, Marcelo, quanto é que você cobrava? Não lembro. Sei lá, 500 dólares. Tá rico até hoje, só com Top Model. Mas você matou uma boa grana fazendo isso, não? Sim, a gente ganhava, era um complemento, né? Porque a gente era moleque novo e o contrato na Globo não era um contrato absurdo, não ganhava rios de dinheiro trabalhando na televisão. E era uma grana que era legal, porque ajudava a gente a fazer um pé de meia, né? Aí foi fazendo. Durante esse tempo todo, eu ia muito para São Paulo para fazer presença em boate, mas muito. Publicidade também? Fez muito? Cheguei a fazer 14 boates num final de semana. Sério? Ixi, meu irmão. Isso era assim, era uma loucura. Nem você bebia. Bebia sim. Bebia? Ele tá com o cara... Bebia, não só bebia, mas... Você aprontava nas festas? Fazia as bagunças, né? Aprontava? Aprontava. Solteiro, jovem, moleque, né? Quando depois chegou você faz uma edição. Pegava as contratantes, quer dizer... Entendi. E aí, pô, eu ia pra uma boate, ficava meia hora, 40 minutos na boate, saía, pegava o carro, ia pra outra boate, ficava mais meia hora, 40 minutos. Então, assim, começava 10 horas da noite e acabava 4h30, 5 horas da manhã. Tá certíssimo, pô. Todo dia, sexta, sábado, domingo. E domingo fazia mais porque tinha matinê. Então a gente fazia mais boate no domingo. E 15 anos também, né? Devia ter muito, né? Mas Festa muito. de 15 Baile anos. debutante eu fiz muito. Eu dancei já com 70 meninas na mesma noite. Eu fui pra um lugar que era perto de Sinop. Eu sei, no Mato Grosso. Lá, meu irmão, Bacia Amazônica. Num lugar Mas de Sinop, a gente pegou mais 8 horas de carro. Que isso? Na Bolívia já. As meninas me davam pepita de ouro. Escondida. Em troca de quê? Não. Eu quero te dar as debutantes, quero te dar de presente.
Mas não deixa meu pai saber, não, que senão ele te mata. Mata literalmente. Não é mentira, cara. Os Bom, pepitinhos de ouro, assim, os pedacinhos de ouro. Me dava, botava Pessoal, dentro do paletó lá do smoking. Isso rolava, né, cara? cara, pessoal de Sinop, boa noite. Muitos inscritos de Sinop. Obrigado aí pela audiência. Caramba, que loucura, né? Até quando foi que Ah, você... não sei. Não faço ideia, cara. Meu irmão foi comigo pra essa viagem. Ele tá aí, ó, me ligando aqui. Engraçado, porque na volta, a gente ficou na casa do prefeito lá da cidade, eu não lembro o nome Tá. da cidade. Era uma cidade toda de terra. Era uma cidade de garimpo. Tá, A gente via as dragas, assim. A estrada era pro alto, Caramba. Doideira. que é uma mata em volta, né? Aham. Toda feita na máquina, né? Uhum. Toda de terra reta, não tinha curva. A gente ficou na casa do cara, toda cercada de cerca, de arame. Pensei que era de homens armados. Não, normal, um cara de boa. A casa era de madeira, tinha refrigerado e um calor dos infernos, só que era toda de madeira. Eu lembro direitinho disso. Tá. Foi em top model isso. E tinha as máquinas dentro do quintal. As máquinas da prefeitura ficavam dentro do quintal da casa do falou. cara. Caramba, velho. E aí a gente foi pra tal baile, não sei o quê, e aí o motorista que tava com a gente caiu no uísque, cara. Olha aí. E o meu irmão sacou e não bebeu. Meu irmão nunca foi muito de beber. Eu tava lá curtindo, dançando, eu tinha que tomar um pouquinho de vez em quando pra poder ficar acordado, né? E era muita gente pra dançar. Aí, pô, acabou, era 23 de dezembro a festa, ou 22 de dezembro. Caramba. E a gente pegou um voo dali pra Goiânia, que é a terra da minha mãe. Tá. Daí minha relação com a Ingrid até, prima, né? E a gente foi passar o Natal em Goiânia. Regis e eu. O Regis foi de meu acompanhante. Então não levei empresário, o Regis foi no lugar do meu empresário pra cuidar de mim. Na volta, o cara começou a dormir. Eu tava no banco de trás, desmaiado. Viu nada, né? E o meu irmão tava do lado do cara. E aí o cara começou a dormir, a estrada assim, alta, e o cara começou a fazer assim. Sair na da estrada. coisa. É. Que isso. A gente ia morrer, né? Velho. Tudo Fatalmente. reto. O cara começou a pescar. Caramba. Aí o meu irmão falou, para o carro. Não, tudo bem, desculpa, senhor. Não, para o carro. Para o carro agora. Aí o cara parou, o Regis foi, passou E pro assumiu, volante, né? falou, dorme aí, meu Largou irmão. o motorista lá no meio do Dorme mato. aí, não. Ah, não, ele foi? Caramba. Botou o cara do lado, falou, dorme aí. Aí o cara dormiu e ele foi dirigindo. Ficou mais umas 4 horas dirigindo naquela estrada. Caramba, bicho, 4 Que horas. É loucura, porque era hein, 8 cara? horas Era de lá. longe, cara. Tá, entendi. Mas isso é o Brasil real, né? Tu é Brasil... doido. É, eu vivi coisas assim, bem peculiares, assim, da nossa profissão. Que não tem nada a ver com atuar, né? Com você realmente estar no set de gravação. Vivi muitas situações engraçadas e difíceis. Mas isso, tipo, ajuda a compor o personagem. Claro, né? sem Não, dúvida. bicho, é experiência e das mais loucas, né, velho? Das Tu imagina. loucas, E total. agora sim, é claro, é uma profissão como a tua, de ator, né? O entorno, né? As coisas que vão raspando nesse universo, né? Que são essas coisas, essas entregas, né? De contratantes e tal, né? Uma coisa que... Não, teve muita coisa assim confusa. Essa mesmo, a gente não sabia que era essa distância, né? Aham. O pau quebrou depois quando a gente voltou. Minha mãe queria matar o cara que contratou, Ah, entendi. Aham. o intermediário, né? Entendi. Tá. Queria matar. A sua mãe é psicanalista, né? A sua mãe, eu li uma história sensacional da sua mãe, que a sua mãe se especializou em... Foi o Talma que inventou isso aí, Roberto Talma. Como é que é essa história? Ele chegou pra ela, eu acho uma novela que ela ia fazer, não lembro qual, uma novela que ele ia fazer. Ele chamou minha mãe e falou assim, eu quero que você faça o perfil psicológico dos personagens da novela. Ah, que legal. Aí ela, como assim, Talma? Ué, você não é psicóloga, não é psicanalista? Ela falou, sou. Então, eu quero que você pegue cada personagem que tá aí na descrição, né? O resumo dos personagens lá na sinopse. E eu quero que você faça pra mim. Como é cada personagem. E você vai trabalhar com os atores Vixe, meu irmão. da novela. Aí ela, tá bom. Aí ela começou a criar. Pegou lá, essa pessoa, o vilão, a personalidade assim, assim, assada, não sei o quê. Não. Qual era a novela, Marcelo? Não sei. Você lembra? Não sei. Aí ele chamou ela pra reunião com os atores. Ela entrou na reunião. Quando ela entrou na reunião, ele levantou e falou assim, essa aqui é a caixa, vai preparar vocês. Tchau, gente, até logo. Foi embora, ele largou minha mãe sozinha. E tu tava lá, não? Não. Não. Caralho. Eu não fazia, não. Cara, Eu nem que sei qual maneiro. foi a novela. Pô, Caramba, mas tipo isso, ela fez isso em casa contigo, não?
Não, eu trabalho com ela. Eu já preparei vários personagens com ela. Vários. Não só eu. Mariana Ximenes, a Juliana Paz, Letícia Spiller. Caramba, cara. A Marina Rui Barbosa. Não dá um passo ela ainda dá... Você ainda trabalha com ela, não? Trabalho sempre. Pô, fantástico, né, cara? Mas é um trabalho que faz todo sentido, né? Se você imaginar, né? Que cada personagem tem uma complexidade, né? E você traçar um perfil, né? Não, e ajuda psicológico bastante, né? Caramba, porque, assim, por exemplo, eu já fiz... Tem esses questionários, que se eu não me engano, o nome é questionário DISC, que são aqueles de, sei lá, 90, cento e tantas perguntas. Meu irmão, é para poder traçar o perfil psicológico do cara, né? No final, pede pro cara, bicho, ali... eu tive entrevista de RH, né? Esse tipo de coisa. Né? Mais ou menos assim. Uma vez eu tive uma devolutiva de um questionário desse, cara, e é impressionante, cara. Eles vão num nível de profundidade, assim. A pessoa, normalmente, que cuida do RH de uma empresa é psicólogo, né? Tem que ser, tá doido. É um cara que trabalha e se especializa Me no diz RH. uma coisa, Marcelo. Você fez tablado? Você fez... Eu fiz a CAL. Você fez a CAL. Que é a Casa de Arte Laranjeiras. Mas eu não me formei, não. Laranjeiras. Não, né? Porque eu comecei muito cedo, né? Eu fazia o curso profissionalizante. Aí comecei a fazer a peça, outra peça. Fiz os 2 trabalhos de Hércules, né? Fiz o Martini Seco, do Sabino, direção do Talma. E aí entrou o Top Model. Aí eu comecei a trabalhar, me deram o DRT e eu nunca mais parei. Caramba, você tem um talento natural, né? Rapaz, eu não sei, né? Eu acho que tinha uma coisa também da minha vontade de fazer e de não estudar. Eu não gostava de estudar, eu gostava de ir pra escola, mas não gostava de estudar. Eu não achava que aquilo ali ia me acrescentar. Assim, eu era muito bom em português, eu era muito bom em inglês, eu era muito bom em história. Mas exatas, putz... Química, física, biologia, matemática eu ia bem, mas putz, tinha lá um outro também, geometria. Tá maluco, meu irmão, odiava fazer aquilo. É doido. Eu falei, eu não quero fazer isso. Hoje eu sou administrador, eu sou produtor, eu produzo meus espetáculos, eu administro meus espetáculos e falo pra mim mesmo, porra, se eu tivesse feito uma faculdade de administração paralelo ao meu trabalho, seria muito bom pra mim. Mas eu aprendi na raça, aprendi fazendo. Apanhei muito, aprendi muito com os caras que produziam comigo, os mais velhos, me ensinavam. E hoje eu trabalho com isso assim, desde 94, desde o Zero de Conduta, que foi a primeira vez que eu vim para cá, com o Austin e Liege, quando eram ainda casados. Caramba, maravilhoso, o Austin e Liege. O Austin é nosso brother. São meus amigos, lógico. Encontrei com o Liege esses dias. O Inti, que hoje toca a produtora, era um garoto pequenininho, que é meu amigo também, pega a onda, meu parceiro, tá produzindo a gente aí esse final de semana. Então, assim, muita história, né? A gente veio pra cá, a gente fez passeio, fomos pra Cumbuco. Cara, a gente andava de bug, não tinha esse negócio que o guia tinha que dirigir o bug. Quem dirigia o bug era a gente. Era você. Hoje é bronca. Morro Branco, a gente ia, atravessava a balsa ali, Morro Branco, a gente que ia. Não tinha... quase o cearense, né? Então, era uma loucura, né? Não tinha nada. Aqui, essa parte aqui que a gente tá, era só duna. Não tinha nada, não tinha essas... Só que é uma cidade hoje, né? Sim, total. É uma cidade. Não tinha nada. Só tá crescendo. Era vazio. A gente ia pela praia pra Morro Branco. Você não vê um bugre na praia hoje. Não pode, né? Proibido, né? Pô, você anda aqui faz tempo, hein, cara? 94, foi a primeira vez que eu vim. Nossa, muito tempo, né? Pô, 94 tem o quê? 30 anos, quase, 29 anos. A gente até falou isso, eu e Liege, quando a gente se encontrou. Pô, 29 anos, né, cara? Eu tinha 22 na época. Você fez quantas novelas já? Não sei, não. Contou, não. Umas 30. Eu tenho a lista aqui, mas é muito. Mas aí conta, tem série, aí tem cinema, aí tem peça. Cara, eu fiz muita coisa já, né? Graças a Deus, né? Muito. Mas aquela, assim, eu acho que as novelas que chamam mais atenção foi Top Model, foi aquela que tu era bombeiro, qual era? Do bombeiro? Celebridade. 4x4, ralado. 4x4. Celebridade. Ralado, me chamam de ralado até hoje. É sério, cara? Pô, ralado. Cara, impressionante. Você fez uma. Você foi bombeiro, né? Durante 3 meses, não foi? Cara, eu fiquei com os caras 4 meses de preparação. Você entrou na corporação? Eu treinei com eles lá no centro, no quartel central. Depois eles me levaram pro GBS da Barra, que é o Grupamento de Busca e Salvamento, que é tipo o BOP do bombeiro. Do bombeiro, né? Aí eu fiz todos os trabalhos do BOP, todos os trabalhos do GBS. Caraca. Todos os desafios. Mas toda a parte física? Todos que eles faziam, eu fiz também. Caramba, bicho, tá vendo? É o Tom Cruise brasileiro. O tenente coronel, que era o cara que ficava comigo, ele falou pra mim, cara, você é um de nós.
Caralho, preparado. Doideira. Na época eu sabia fazer tudo, né? Agora já... E hoje, pra dar um nó no barbante, como é que lembra? Mas você não, como é que lembra, né? Mas você não foi pra rua, não, pra coisa... Não. Tu acha que ele foi tirar o gato da árvore? Mas claro que não. Lá, né, ué. Preparação. Mas que o cara queria viver. Mas a novela toda foi sem dublê. É? Essa novela aí. Não teve dublê em nenhuma cena. Fiz tudo. Tinha umas escadarias, não, Tudo. aquela... Tudo. Como é que é o nome da cascada? Magiros. O quê? Magiros. Magiros? Caramba, Tom Cruise, pô. Tom Cruise é assim. Eu saltei do prédio com a Débora lá na cidade cenográfica. No quê? Naquele colchão de colchão, né? Fiz tudo. Sabe, Tudo que tinha pra fazer, eu fiz. O cara quando é jovem, faz merda demais. Que é Eu isso? tinha, Esse cara tava nessa aí eu mergulhando tinha no... 31, eu acho. 31, Mergulhando no 32. personagem, né? Literalmente, Mas né? o ralado, cara, foi o grande... Da vida adulta foi o maior, o personagem foi que mais o personagem chamou, que né? me projetou, né? Tá. Assim, eu fiz a Top Model, aí depois eu Deu fiz um- Lua Cheia de Amor, Vixe. depois eu fiz De Corpo e Alma, que foi a novela que mataram a Dani, né? A Dani era minha amiga de escola. tá. Ai, cara. E aí foi uma Caramba. novela que foi meio triste e tal. E aí no ano seguinte me chamaram pra fazer 4x4. E eu fazia o Zero de Conduta, que era essa peça que eu viajei o Nordeste inteiro. Tá. Que era uma peça que também era sobre serviço militar obrigatório, super física, assim, a mulherada gritava, era uma loucura. Foi a primeira vez que a gente fez uma peça que a gente ganhou dinheiro, de verdade, né, efetivamente. E aí era Felipe Folgose, que na época fazia o Aleph, que era aquele personagem do olho no olho. Que meu pai era o pai dele, inclusive. Era uma novela também do Calmon, que era uma coisa que tinha uns raios, não sei o quê, no olho, né, meio digital. Foi uma primeira novela que eles fizeram uma coisa assim. Eu, Pedro Vasconcelos, que era o diretor, meu sócio, o Felipe Folgose, aí o Duda Ribeiro, que entrou, nessa época entrou no lugar do André Gonçalves, e Fernando Almeida, que também faleceu, que fez Livre pra Voar, que era o Gibi, aquele menininho, Caramba. que tinha Eu com o lembro Tony Ramos, desse nome. ficava no vagão do trem, lembra dele? Um menino ótimo. Morreu esse cara? Morreu assassinado. Ai, gente. Saiu do baile funk, tá? Tipo, mexeu com a menina errada lá e passaram ele, lá no Rio, como a gente fala, né? Passaram ele. É, total. E aí, mas enfim, era mó barato, a peça era um sucesso. E aí quando eu fiz a 4x4, cara, foi uma explosão. Porra, imagina. Assim, virei um... Eu não podia sair na rua. Campeão de cartas na Globo, naquela... Gente, Campeão de cartas. que vocês que mandam só no Instagram, eu era campeão de cartas. De cartas. Na TV Globo. Escreva para a Rua do Rússio. 3 anos, né? Era Von Martius 22. Caracas. É a rua do Como é que- jornalismo, né, da Globo hoje. E era uma loucura, cara. Eu não andava na rua. E como é que você elaborava isso? Cara, eu já tava ali, né? Tava acostumado. E é que você tava falando, Zé, assim, tava no sangue. Eu não sei, eu tinha uma coisa de querer ser ator, mas eu não era ator, né? Eu estudava e tal, fazia ali. E o meu pai viu que eu não queria mais estudar, ele falou assim, então você vai trabalhar, vai correr atrás. Ele não fala isso pra mim, mas eu acho que ele deve ter dado uma ligada pro Talma, pro Paulo, falou assim, cara, Dá uma força bota esse moleque na novela aí, pelo amor de Deus. Senão esse moleque vai ficar na rua, na bagunça, só na bagunça. E aí, porra, deram um empurrãozinho, né? Aquele empurrãozinho de, porra, né? Apadrinhando, vambora, vem, mas era jogo duro. Não tinha molezinha, não. É, né? Tinha que estudar, tinha que saber, tinha que fazer. Tomava esporro pra caramba do Talma. Depois do Paulo Biratã, porque eu trabalhei com o Paulo no Fim do Mundo. A última novela do Dias Gomes. Caramba, Jesus Gomes. É, o Fim do Clássico, Mundo, né? Maravilhosa. Ela entrou agora, parece, né? No Viva. Ou no Viva ou na Globoplay, um dos dois. E, porra, mó barato. Foi uma novela que era uma minissérie. E a novela que tava no ar, eu não lembro qual, ia entrar uma novela depois. A novela tava terminando. A novela que ia entrar no ar tava gravado lá os seus 20 capítulos para entrar no ar com aquela frente. Tá. Que eles chamam de frente, né? Pra poder, porque o Pac-Man vem comendo atrás, né? Botou no ar, Já era. tem que gravar, senão você não bota no ar. Total. Era 6 capítulos por semana que você tinha que gravar. Então é um capítulo por dia gravado. Tá. Ou seja, 40 minutos por dia gravado. É uma loucura, era uma... Ixi, que louco. O que aconteceu? A novela foi pro Boni e o Boni não aprovou a novela. Mandou fazer tudo de novo. Mano, Caraca. Naquela época tinha isso, né? cara. E aí, dinheiro, Vai fazer... dinheiro não rala, né? Tá uma merda o cenário, muda isso, muda aquilo. O figurino dela, da protagonista não é esse, é assim. Mudou tudo. E a novela não entrou no ar.
Putz, velho. Aí pegaram a minissérie Fim do Mundo, que tinha, sei lá, 60 capítulos, não lembro agora, mais ou menos isso, e colocaram no horário nobre. Caramba. Foi a primeira novela das 8 que eu fiz, mas que não era pra ser novela das 8. Uhum. Era uma novela que era uma minissérie. Foi a primeira novela e única novela da história que durou 60 capítulos. Tá, É mesmo. Cara. Que era o Fim do Mundo, que era o Paulo Betti, que tinha as previsões, tinha umas visões. O Wilker, que era o dono de um negócio de plantação de fumo, né? Fumo tipo charuto e tal. Uhum. Eu fazia um vilãozinho, filho do Lima, Uhum. junto com Guilherme Fontes, Eduardo Galvão, nosso grande amigo, que faleceu aí no Covid. Era uma galera pesado, muito hein? bacana. Caramba. E o meu trio era eu, a Patrícia França e o Marquinhos Winter. Uhum. E eu armava pro Marquinhos Winter ser preso. Porque ele gostava da menina que cantava na boate, meu personagem. E ele era fazendeiro, mandava na cidade. Né, filho do fazendeirão da cidade e tal. Então, ele armou pro cara ser preso para ele poder ficar com a menina. Mas a menina não queria ele, ela queria o outro que foi preso. E aí, no dia do fim do mundo, da tempestade, que começa a situação do fim do mundo, o personagem do Marquinhos Winter acaba me matando numa briga. E ele morre. Maninho Junqueira. Foi mó barato, adorava fazer esse trabalho bom. Só cobra, né? Só fera. Pô, a galera E da era pesada, Paulo né? Biratã e o Seu Blota dirigindo. Caramba. Os dois já se Os foram. dois já se foram, né? Eu lembro que, cara, me corrigi se tiver errado o período, mas acho que foi no final dos anos 90. Teve o caso do Leonardo Pareja. Leonardo Pareja... 97. Foi 97? A gente ia filmar, né? Que vocês iam filmar. A história do Leonardo Pareja, para quem é mais novo, para quem não conhece, o cara ele era super jovem, ele tinha 22 anos, mas, cara, o cara tocava o terror, velho. O cara assaltava postos de gasolina, depois ele foi preso, aí organizou um sequestro dos caras O que aconteceu com o Pareja foi o seguinte, o Leonardo Pareja, ele era um garoto de Goiânia, de classe média alta, e o pai dele perdeu tudo. E ele foi perdendo o status que ele tinha na sociedade, jovem, e foi começando a ir morar para periferia, que o pai começou a perder tudo. E ele não suportou aquilo, psicologicamente falando, né? Ele era um psicopata, né, o Léo? Eu conheci ele, sim, de ficar do lado. E ele começou a andar com os caras da área dele, e aí ele era um cara muito mais esperto, porque estudou nas melhores escolas, não sei o quê, conhecia tudo. Começou a roubar toca-fita. Naquela época tinha isso, né? De puxar o toca-fita do carro e tal. Né? Abria o carro e roubava o toca-fita que ficava na gavetinha. Ninguém sabe disso mais hoje em dia. Você tirava a frente do rádio, lembra disso? Ou tirava o próprio toca-fita e ia embora pra rua com o toca-fita na mão. Que tinha fita, né? Que tinha fita. Nem depois... sabe o que é fita cassete, né, gente? Se bem que tá voltando agora, mas vai. O vinil, eu tenho vinil em casa. Eu adoro vinil. E aí ele começou a fazer isso, começou a roubar carro, foi preso e aí virou marginal. E aí começou a fazer a coisa da viagem, né? Ele pegava, roubava, saía de uma cidade para outra. E ele começou a perceber que o cartão naquela época era o cartão de maquineta, aquela né? maquineta que você passava no papel, lembra? Passava, até chegar no banco, até o cara verificar, você já estava em outro lugar. A época que os caras conseguiam, o estelionatário conseguia fazer a sua vida andar. E o cara começou a fazer isso, cartão roubado, foi para todos os lugares, Arraial da Ajuda, não sei o quê. Vivendo de rei, né? Gastando o dinheiro dos outros, né? Que ele roubava, carro dos outros, tudo dos outros. Cartão de crédito, cheque, identidade falsa, tudo. E aí foi parar em Feira de Santana, onde ele foi, a situação dele ter feito o assalto e sequestrou uma menina que era sobrinha do Antônio Carlos Magalhães. Do ACM. Aí tu imagina o tamanho da bronca, né? Aí ficou famoso no Brasil inteiro. Porque aí foi parar no Fantástico, né? Na capa da Veja, não sei o quê. Porque ele sequestrou uma menina que era sobrinha do maior coronel do país, né? Putz. ACM. E como é que você foi parar na frente? Aí a gente, viu essa história. O cara foi pro presídio da Sepaigo lá em Goiânia. E o Regis falou, cara, meu pai falou, vamos fazer um filme desse cara, o Marcelo vai fazer ele.
Que a gente tem uma relação com o Goiânia. Eu fico Goiânia em 3 dias. Eu chego em Goiânia, já virei goiano. Começo a falar igual os goianos, os meus amigos. Ah, nem, Marcelão, bora, uai, tomar um, senhor. Epa, que isso? Bora. Vambora pra fazenda. Rapidinho, vira Está debaixo um goiano lá, né? Aí, porra, o Regis... Tu tinha mais ou menos a mesma faixa de idade dele? Tinha mais ou menos a mesma idade que ele, cara. Aí a gente começou a fazer um documentário. O Regis começou a fazer esse documentário pra a gente ter material. Entendi. Ele tinha acabado de liderar a rebelião. No presídio, No né? presídio. Só que quando começou a rebelião, não foi ele que começou a rebelião. Ele estava preso, ele estava na solitária. Uhum. E começaram a rebelião. Os caras são muito malucos, né? Eles botaram uma visita dentro do presídio com a liderança de Goiás inteira dentro do presídio. Sem segurança. Liderança política? Juiz, desembargador, não sei o quê. Advogado, promotor. Botaram um monte de gente lá dentro para fazer uma visita no presídio. Sem segurança Sem interna. segurança. Sem polícia. Os caras foram e... Sequestraram. Sequestrou todo mundo. Desembargador, juiz, advogado, promotora. Irmão, mais de 15 pessoas só. Mas em algum momento o Pareja toma a frente, né? O diretor do presídio. Enfim, coronel. Meu irmão, Que ideia maravilhosa. os caras são malucos, né? Doidos, né? Aí chamaram o Leonardo. Aí tiraram o Leonardo entrou e começou a liderar a negociação. Tá, entendi. Aí eles saíram do presídio e ele, malandro, ele mandou botar jornal, porque ele tinha não sei quantos carros e não sei quantos reféns. A quantidade de refém que ele tinha não era suficiente para a quantidade de preso que ia fugir e na quantidade de carro que tinha. Entendi. Então, ia ter carro que ia ter só bandido. Ou seja, os caras podiam alvejar o carro. Uhum. O que ele fez? Ele mandou cobrir todos os carros com jornal por dentro. E só deixou o motorista aberto. Uhum. Cara, Para ninguém identificar, Para né? ninguém identificar quem estava no carro, quem era refém, quem não era refém. Então ele chegou a fugir do presídio Eles com aquela fugiram. galera toda. Todos eles fugiram. Todos fugiram. Caramba. Só nossa. que foram sendo presos e tal. Ele, em vez de fugir de Goiânia, ele foi para dentro da cidade. Que não iam procurar ele dentro da cidade, né? Eles tirou tudo. E ele parou num boteco que eu era sócio. Que Você era sócio de um cara? boteco em Goiânia? Era sócio de um boteco em Goiânia, com um primo e um amigo. Caramba. Meu irmão, que E história ele foi louca. parar no meu boteco. Ele falou, vou parar no boteco do Marcelo Faria. Vou lá no Marcelão. Parou lá no meu boteco, chegou lá. Vocês se que conheciam, eles né? tinham dinheiro. Não conhecia Ah, não ele, conhecia ainda não? Não, ainda não. Eles pegaram dinheiro, né, pra fuga, eles tinham dinheiro. Aham. Ele veio, porra, pagou a rodada pra todo mundo aí que tá sentado. Ele pagou pra todo mundo que tava no bar. Caramba, sensacional. Gastou uma grana lá e ficou rodando dentro da cidade. Depois é que ele foi. E porque eles fecharam as saídas da cidade. E ele sabia. Enfim, acabou que ele se entregou, tal. A gente foi lá e fomos fazer o documentário. E um dia eu fui pro Regis me filmar com ele e tal. E nesse dia, eu fiquei instigando ele dentro da cela dele. Porque eu queria saber como é que era ele em ação. E aí ele falou, peraí, só um minutinho. Levantou e saiu. Quando ele voltou com um bando dele inteiro e rendeu a gente. Que isso, cara? Caraca. Dentro do presídio. Eu, meu irmão, o câmera, o fotógrafo, todo mundo que estava dentro, né? Os caras do som, todo mundo. 5 pessoas rendidas. Mano. E eles ficaram assim uns, 3 minutos nessa encenação. Mas encenação assim, com um chucho no pescoço. E a gente liga pro teu pai, a gente vai sair daqui com um helicóptero da TV Globo. Não quero saber. Assim, tipo, a Vera. Eita. 3 minutos depois ele... Brincando. Tô brincando. Ah, sai daí, mano. Tu é Que doido. lindo, hein, Eu já cara? tava todo cagado. Pergunta já. se a gente voltou no outro dia. Nunca mais. Esse documentário saiu? Essa parte, obviamente, não, né? Claro que não. Eu não apareço no documentário. Meu irmão não quis me colocar no documentário. Que isso, Ele cara. falou, não, deixa o Celo guardado pro filme. Acabou que o filme não aconteceu, né? A gente não filmou. Mas dá pra fazer ainda, né? Ou não? Não comigo, né? Com 50 anos não dava pra fazer o Pareja. Eu posso fazer um polícia, qualquer coisa, mas um delegado. Ele tá vivo ainda? Não, ele morreu. Ele morreu 3 meses depois, quando a gente foi lá.
Morreu em dezembro. A gente foi em agosto, ele morreu em dezembro. Ele morreu preso? Morreu preso. Ele morreu como, sabe? Mataram. Os caras do bando dele mataram ele. Caramba, hein? Quem Falavam tem amigo que tem tinha... tudo, hein? Ah, bicho, mas ali não tem amigo, né? Não tem amigo, né? Ali... Vamos pular, porque senão a gente vai ficar falando disso aí até amanhã. Total. Que é muita história, né, cara? Pô, muita história, tudo, cara. Ele ligava pra gente no celular. Ele ligava, ele tinha um código. Lá né? de dentro. Só que ele botava o nosso número com os números trocados, com letra e tal, pra ninguém pegar, né? Ah, falou. Ele sabia um código que era só dele. E ele ligava pra gente do orelhão e falava, caiu mais um do grupo. E aí o Regis falava assim, quem é? Ele vai falando. Ele não falava o nome, né? Aí o Regis falava fulano, porque o Regis conhecia todos, né? O Regis ficou 4, 5 dias com os caras. Hoje seria viável se vocês quisessem fazer esse projeto? Vocês ainda têm... Não, o Regis tem esse roteiro, só que é um roteiro completamente diferente do roteiro que a gente fez na época que o Reginaldo tinha feito, né? A gente tem os direitos ainda. Hoje, o roteiro que o Regis fez é um roteiro dele, o Regis... Baseado... O Regis é um cara que vai ao presídio para entrevistar o bandido. O roteiro é em cima disso. É em cima da história que ele viveu. A experiência que ele viveu. Deve ter sido muito marcante, né? Entendeu? A história é como se fosse um repórter indo entrevistar o bandido. Não é mais a história do bandido só, entendeu? Ele mudou o roteiro inteiro. E é muito bom o roteiro. Pô, cara, desculpa continuar no assunto de morte, mas é porque... Porra! É porque eu... super leve. Eu tava comentando com o Guga, quando a gente não me bote nesse negócio. Quando a gente soube que você vinha aqui pro podcast, eu falei, porra, Guga, tu lembra quando a gente conversou com o Marcelo, Carol Castro, e o Duda, vocês estavam fazendo aqui... Dona Flor. Aqui em Fortaleza. E eu e o Guga, a gente trabalhava na Mix, que era... A Rádio Mix. Que era a Rádio Mix. E aí vocês foram lá porra, e a gente ficou tirando onda de Flamengo, de Fluminense, não sei o quê. E a gente tirou uma onda com o Duda, que ele entrou numa reta final de uma novela lá só pra ser o cara que libertou a Letícia Sabatella, ela fugiu, enganou ele e tal. Eu lembro disso. Cara, porra, cara, assim, eu fiquei muito triste quando o Duda morreu, assim, de verdade, porque ele... Claro, pô, o Duda era um grande ator e um grande amigo. E você via, assim, que era um cara querido, né? Um cara querido, né? Muito querido. Porque era um cara muito legal, né? Assim, um cara... Marcelo, é verdade que você sonhou com o Zé Vilker pra fazer o Vandinho? Na época do Vadinho. Na época do filme, o Duda fez, inclusive foi o último longa que o Duda fez, foi o Dona Flor. Dona Flor, né? Ele já estava bem fraquinho, mas ele não fez o Teodoro, né? Ele fez um amigo do Vadinho, que é o professor Epaminondas. E eu tava na véspera ali de começar a filmar e, porra, eu era produtor do filme, assim como da peça. E a gente não conhece um remake no Brasil, né? O americano tá cansado de fazer remake e ninguém fala nada, né? Faz remake de tudo que é filme. E aí todo mundo fala, que legal, vai ter outro, não, sei lá de que filme, né? Mas tem. O brasileiro não faz remake, né? Não sei, a gente já não vai no nosso filme, né? Assistir os nossos artistas, né? Não vai no nosso cinema. O brasileiro tem um preconceito com o próprio brasileiro, Total, é uma coisa maluca, né? Como a gente não se prestigia. Eu fui jantar uma vez em Belo Horizonte, rapidinho, um parêntese, com o cônsul da Índia. Ele recebeu a gente na época do Razões para Ser Bonita, que eu fazia com a Ingrid e tal. Viemos até aqui também. E ele falou que os filmes na Índia ficam em cartaz 7 anos. Que isso, mano? Os filmes de Bollywood. Bollywood. Caracas. As pessoas vão assistir o filme. E o filme lá é popular. O ingresso é como se fosse R$1. Então vive lotado o cinema. Fica 5, 6, 7 anos em cartaz o filme. Aí você fala, porra, que legal, né? Eles não deixam o cinema ser corrompido. A gente tem uma lei aqui no Brasil, idiota, ridícula, em que tem um percentual muito maior para os americanos do que para a gente. De exibição, né? Exibição. Tudo bem que o filme americano dá mais dinheiro. Sim, mas não dá na Índia, né? Por que será, né? Não dá na Índia. Mas a cultura é essa, né? Vamos comer chiclete americano, né? Porque o chiclete americano é melhor que o nosso. E o nosso E cinema é o que a gente consome, né? E o nosso cinema é tão bom, né, Tudo nosso é em inglês, né? Você vê lá, até o podcast é em inglês. Como seria podcast? Vamos mudar o nome desse negócio? Vai ser mais podcast, não. Vai ser o quê? Sei lá. Não, porque o pod vem da onde? O pod Personal on Demand. Exatamente, que é o iPod, né? O iPod, Vem do iPod. exato. Vem do iPod, na verdade, né?
Mas isso é... Mas nosso cinema é foda, né, cara? Não, o nosso cinema é maravilhoso. O problema não é o cinema, o problema é o público que não vai. Né? Nosso povo não vai nos assistir. A gente não vai assistir a gente mesmo. É uma loucura. Né? E aí, quando eu tava fazendo Dona Flor, voltando à história do Wilker, eu tava morrendo de medo, né? Apesar de estar com o Vadinho completamente apropriado, porque eu tava fazendo a peça há sei lá quantos anos, o Vadinho era meu, mais meu do que do Wilker. Total. Porra, o Wilker fez o filme, tchau. Apesar de ter sido 12 milhões de espectadores, numa época em que a gente sabe que a atração pro cinema, pra uma coisa que vê a Sônia Braga de peito de fora, era uma coisa que todo mundo queria ir. Até porque tinha uma repressão sexual muito maior do que hoje em dia. Hoje em dia você vê peito e fala assim, peito. Legal. Né? Naquela época não, 1968. Porra, todo mundo queria ir ver. Caramba, total. Né? Ver o Wilker de bunda de fora e tal. Tinha uma coisa da relação do filme, que é uma história lindíssima. Sensacional. Que todo mundo queria assistir. Assim como os Paqueras do meu pai, o Lúcio Flávio, ou, sei lá, os filmes que a gente sabe que foram grandes sucessos daquela época. Assalto ao Trem Pagador, Pra Frente Brasil, enfim, falando dos filmes da minha família, que são os que eu lembro. Puxando a sardinha, claro. Mas eu, tava com um cagaço enorme de fazer no cinema o Dona Flor, que era um filme eternizado. Né? Com medo do que ia acontecer, se o público ia assistir e tudo mais. E aí acabou que isso eu me projetei e tive um sonho. Eu não sei, até porque a gente não sabe, né? Se foi um encontro realmente com o Wilker, ou se foi uma projeção da minha cabeça, do meu inconsciente, de não, o cara vai gostar, eu tenho certeza. E o Wilker sempre foi, pra mim, sempre foi um ídolo. Eu adorava ver o Wilker. Cearense, né? Puta de um ator, né? Na época da novela que eu fiz, O Fim do Mundo, aí ele era um dos protagonistas, adorava estar com ele no camarim, ouvir ele falar, o jeito dele, né? Agora, dessas novelas que ele falava pra Bruna, né? Ele falava assim, eu vou lhe usar. Porra, que era maravilhoso. Que virou meme, né? Então... Vou lhe usar, é maravilhoso. Com todo respeito, óbvio que isso não cabe em nenhuma situação homem e mulher, mas que era muito engraçado. Ele tinha voz grave bom, assim, né? Ele representa... porque é o papel da época, né? Era o papel Exatamente. de época, né? Aí eu tive esse sonho com ele e ele falou pra mim, cara, faça o seu Vadinho. É isso que eu me lembro do sonho, né? Ele falando, faça o seu Vadinho. E ficou guardado, né, na minha vida isso. Pra mim foi um encontro que eu tive com ele aí, espiritual. E ele já tinha morrido, né? Já tinha falecido na época, tinha falecido há pouco tempo. E eu tive esse encontro com ele, foi muito marcante. E eu realmente fiz o meu, sem me preocupar com o que ia acontecer, né? Acaba que a gente fica muito na mão do distribuidor, né? Também. Se você não tem condição, como produtor, de bancar a distribuição do seu filme para ter um retorno maior de público, você fica na mão do teu parceiro. Né? Eu tive um parceiro que ele apostou muito no Nordeste, pelo filme ser nordestino. O filme não foi da forma que ele imaginou que fosse. E ele aí cerneou tudo que ele ia fazer no Sudeste. Ele me deu uma cortada. Caramba, e foi decepcionante para mim, porque a peça tinha sido um grande sucesso. Todo mundo queria ver a peça. Em qualquer lugar que a gente fosse do Brasil, a peça lotava, do sul ao norte. Eu fui para Rio Branco, no Acre, com a peça. Sabe? Fui para Palmas. Para os lugares mais difíceis do Brasil, com o espetáculo. E sempre lotado. Sempre lotado. Eu falei, cara, o filme vai ser um sucesso. Né? O Pedro, meu sócio, Vasconcelos, diretor do filme, falou, vamos botar o Leandro Hassum, cara, para fazer o Dr. Teodoro. Porque o Hassum tem um público muito grande. Nem isso funcionou, assim. Eu acho que não foi... Aquele que vocês esperavam, né? A gente não sabe o que vai acontecer, cara. A gente não sabe. É de quando o filme? 16. Ele tá em streaming, não? Tá na Netflix. Na Netflix. Tá lá. Mas assim, mas também não aconteceu da forma que vocês imaginavam, né? O lançamento não foi da forma que a gente queria, né? A gente foi lançado com uma força enorme no Nordeste. E ele esperou 300 mil pessoas, foram 200. Tá. Pô, mas também... 2 terços. Foi. Aí ele meio que, botei uma grana, não recuperei, não quero botar a grana. Porra, aí foi um lançamento no Rio, já foi fraco. Não teve uma sala em Botafogo, por exemplo, que é um lugar cultural do Rio de Janeiro. Não teve uma sala. São Paulo não teve salas decentes, não foi para Goiás, não foi para Belo Horizonte.
Aí você fala, pô, aí é demais, sacanagem. Né? Só que você, produtor, não tem poder nenhum. Você pode espernear com o cara. O dinheiro é dele. Total. O cara falava pra mim, tu tem 1,5 milhão de reais pra botar aqui pra gente lançar o filme no Rio, São Paulo, Porto Alegre, Goiânia, onde você quiser? Quer botar? Eu boto, vamos botar. Se voltar, voltou. Porque o dinheiro é dele, né, cara? Total. É. Mas vem cá, hoje tu se vê mais como um produtor, o cara mesmo do Excel, o cara vai controlando ali aquela coisa, do planejamento financeiro do projeto. Assim, grana é uma coisa que eu não fico muito... Claro que eu olho o orçamento dos meus projetos. Mas não é você que fica em cima, não, né? Não é. Porque normalmente os meus projetos eu tô atuando. Então não dá pra ficar... Um olho no Cuidando, gato, outro no peixe, né? Não dá, porque senão você enlouquece, né? Mas o que você acha hoje, Marcelo, do mercado, o streaming? Com os streamings eu acho que mudou muito. Eu acho, cara, eu vou falar o que eu acho e pode ser que eu seja até boicotado. Olha o corte aí, gente. O homem vai ser boicotado aí. Não boicota o rapaz, não, cara, gente boa. Fala. Mas eu acho que a gente precisa regulamentar o streaming no Brasil. De que forma, Marcelo? Uma forma que, assim, o streaming tá no Brasil e ele faz o que ele quer. Ele quer fazer 2 projetos por ano, ele faz 2 projetos por ano. Ele quer fazer 8 projetos por ano, ele faz 8 projetos por ano. Agora, o faturamento deles no Brasil é um faturamento absurdo. Sabe quantos milhões de pessoas assinam a Netflix no Brasil? Sabe qual é o faturamento da Netflix no Brasil? É uma coisa absurda. Você sabe, hein? Eu sei quantas pessoas assinam, agora faz a conta. Tem gente que assina 59, tem gente que assina 20. O Netflix tem mais de 30 milhões de pessoas hoje assinando. Aí na tua cabeça o que... Bota 10 reais. E não é mais, né? Muito mais. Entre 50 e 30. Por mês. 30 milhões de pessoas vezes 10. Dá quanto, hein? 300 milhões. Não, mas vai dar muito mais. Mas vai não dar é 10, né? 900 milhões. 10, acho que é... Quanto é que tá a assinatura do Netflix? Então, o mais caro é o 59. Pois é. Então faz a conta. Bota 30 conta aí. Aí tudo bem, eu acho legalzão a gente ter a Netflix, amo a Netflix, assisto, assino e quero trabalhar com a Netflix nos meus projetos e nos projetos dos outros. Quero ser contratado também. Quero continuar fazendo coisa na Globo, quero fazer coisa na Record, quero fazer na HBO, quero fazer na Prime e quero fazer na Netflix e nas outras, na Disney, seja o que for. Acho ótimo isso para o mercado. E o cinema, Ancine, agora voltando a ter condições de trabalhar, porque estava tudo congelado, sabe Deus por quê. Só o oráculo para dizer, né? A Rouanet, de uma forma decente, não com 20% da plateia para a ONG, né? Porque assim, eu já tenho que dar 50% para idoso, da plateia inteira, 50% para estudante, da plateia inteira, e 20% para a ONG, contrapartida social da lei de incentivo. Tá. Pela Rouanet só se for assim, né? Mamata! A mamata da lei Rouanet. Não. Mamata pra quem, brother? Você vai abre teu comércio e dá 50% de desconto pra todo mundo e 20% pra ONG. Vamos ver se você não vai falir. Vende tua bermuda, tua calça, tua comida, teu refrigerante, tua cerveja, dando 50% para idoso, 50% para estudante e 20% para contrapartida social. Beleza, eu não ganho dinheiro do governo. Eu também não ganho dinheiro do governo, não. Total. Dinheiro que eu ganho para fazer meu espetáculo é um dinheiro que é da empresa. Que deixa de pagar 4% do imposto devido dela. E ainda tenho que dar 20% da minha plateia para a ONG, 10% para o cara que dá o dinheiro, que é o empresário, a empresa, 50% para idoso e 50% para estudante. E aonde é que a gente ganha dinheiro? Você já conversou com a Margareth Menezes? Mas tem que... Né? E eles estão sabendo. Assim, Marcelo é comunista, socialista. Não, cara, eu não sou, não. Eu sou capitalista. Eu gosto de ganhar dinheiro, como todo mundo gosta. Agora, como é que você quer que eu ganhe dinheiro com a Lei Rouanet? E falar, mamata da Lei Rouanet, mamata... Mamata de quê, gente? É relação para ganhar dinheiro quem faz Lei Rouanet. E eu não sou produtor de duetos, não, tá? Eu sou ator contratado. Tenho nada a ver com a produção. Estou falando por eles, meus produtores, que sofrem.
Sofrem mesmo, de verdade. Ainda tem a captação, aí né? O Que cara também lá, não é fácil, não. Do antigo governo, ele bota um teto de R$1 milhão para você produzir um espetáculo e fazer Rio, São Paulo e 5 capitais. Como é que você faz com R$1 milhão? Rio, São Paulo e 5 capitais. Como? Como é que você compra passagem? Como é que você monta seu espetáculo? Faz cenário, figurino, paga elenco, paga diretor, paga cenógrafo, figurinista, luz, som, passagem, aluga tudo, aluga o teatro, porque o teatro cobra. Sim. Aí dá 20% para a ONG, 25% para o teatro, com mínimo de 6 mil por dia, mais 10% para o patrocinador, porque ele, não, eu estou dando dinheiro. Não, você não está dando dinheiro, amigo. O dinheiro do teu imposto de renda. Mas ele é o patrocinador, a marca dele está lá. Aí falam, uma mata, molezinho. Acho que a gente vive tomando água de coco na praia, né? Porque o nosso dinheiro está garantido. Então, voltando ao streaming, já que já virei aqui a revolução total, vamos regulamentar. Pergunta para os franceses se os streamings entraram na França sem regulamentação. São os primeiros a fazer isso no mundo, sempre. Sabe por quê? Porque eles dão valor ao material humano deles. Ah, você quer botar o teu streaming aqui dentro? Beleza. Tanto de imposto, mínimo de tantas produções por ano. Direito autoral para quem está produzindo. Você sabe o que acontece com o direito autoral da gente quando você vende um projeto para o streaming? É deles. Eu vou fazer uma série aqui agora, de 8 episódios aqui, sobre o Beach Park. Ah, legal, adorei. Público jovem, eu quero sim. Quanto custa? Custa 10 milhões. Legal, tá bom. Te dou aqui os 10 milhões. Aí você vai lá, faz, se remunera, ganha seu dinheirinho, paga todo mundo, equipe, elenco. Acabou, beleza. Aí o que ele faz? Ele pega o documentário lá do Beach Park, ou a série, e roda o mundo inteiro. Sabe quanto você ganha? Zero. Então, na verdade, autoral, sabe de quem é? Deles, né? Ele compra o seu projeto, e o projeto que você escreveu, que você inventou, passa a ser deles. E eles vendem para o mundo inteiro. E ganham rios de dinheiro. La Casa de Papel, tudo isso aí Tudo, desse modelinho. qualquer projeto que você quiser. Não sei na Espanha, não sei. Tô falando dos aqui. Tá, Brasil. Então, por que não pode regulamentar? Liga lá pro Lula, pra Margareth Menezes e fala assim, bora, dinheiro pra caramba aí entrando, Por que não? Por que eles podem fazer isso, cara, com a gente? Um projeto que você escreveu, que você inventou, que você dirigiu, que você atuou. Vai vender pra fora? Beleza, me dá aqui. Quanto? Me dá 5%. Tudo bem. Como é na música, não né? Precisa ser 50-50. Marcelo, mas esse papo tá rolando entre... Rapaz, não sei, mas eu falo isso em todo lugar que eu vou. Até o papo começar a rolar. Se a Netflix quiser o direito de resposta... Não, mas vocês não estão discutindo isso, não estão... Ou isso é... Você tá jogando aí. A gente fala assim, entre nós. Mas o que acontece com a classe artística é o seguinte... Todo mundo quer sobreviver. Claro, né? Todo mundo quer ter o seu quinhão. Todo mundo quer ter o seu pãozinho debaixo do braço. Então, cara, todo mundo se submete. E o brasileiro é muito assim. A gente não levanta muita bandeira. A gente fica brigando, saindo na porrada na rua por causa de 2 presidentes. Mas na hora de reivindicar mesmo os nossos direitos, ninguém faz nada. Se a gente não reclamar, não adianta nada a gente votar no Lula ou no Bolsonaro e não reclamar depois. Não reivindicar, como eu estou falando aqui para vocês. Por que não pega, então, os streams e fala assim, amigo, vocês vão produzir... Quanto você ganha por ano aqui no Brasil? 1 bi? Então tá. Desse 1 bi, 50% tem que ser produção aqui. Você tem que fazer. Nacional, né? Produza. Eu quero produção. Você tem que produzir 50 projetos por ano. Sabe quantos eles produzem por ano? 6. Cada streaming. Sabe quantos eles recebem da gente por ano? Mais de 1.000. Agora, bota aí na peneira quantos passam. É menos de 1%, cara. De 6 para 1.000, hein? Eu tenho um monte de amigo produtor, um monte. Produtor de cinema, de streaming, de tudo, que são meus parceiros nos projetos. Todos eles falam a mesma coisa.
É tiro no escuro, cara, que a Rapaz, gente tem dá. que conversar com o Margarete. E os, Tem que levar os streamings mudaram também a dinâmica da produção audiovisual, né? Porque você tinha, por exemplo, para quem é da área, para quem é ator, atriz, produtor, sei lá, quem é da área de produção de dramaturgia, que só tinha a Globo e a Record ali como, né, o principal celeiro de produção, ou seja, é onde tinha recurso e emprego, os streamings também ocuparam esse espaço, né? A gente estava falando até que, por exemplo, para a Globo tem sido um pouco complicado, porque ao mesmo tempo que ela perde... Que bom, né? Divide, não é que perde, o bolo é fatiado. Também com os streamings para produção de audiovisual, tem também o pessoal do esporte, né? Os streamings tirando também de emissoras como o Globo, como a SBT, como o Record, os direitos de transmissão de futebol, de vôlei, de Fórmula 1, Acho pouco. Tem mais é que fazer isso mesmo. Descentralizou. Quer fazer, faz direito. Vamos fazer direito. Tem que fazer. Aí... Quer fazer rir, tem que fazer todo mundo rir. Né? Entendeu? Acho que assim, o radicalismo no nosso país é muito grande. Tudo é radical. A tendência agora no nosso país é o quê? É favorecer as pessoas que foram menos favorecidas no passado. Aí vira um radicalismo. Então é só aquilo ali. Não existe um equilíbrio. E a Globo é assim. A Globo faz isso. Muito. Muito. O quê? Favorece, aí fica só no radicalismo. Tanto que a gente sai na rua e as pessoas falam, pô, que saudade das novelas boas. Né? Que saudade de vocês, dos atores. Porque você pegar uma pessoa que tem 10 milhões de seguidores e botar numa novela, com todo respeito à pessoa. Legal, parabéns pra pessoa. Agora, vai ver a pessoa atuar. Mas não é, né? Eu não tô nem aí, cara. Porque assim, eu me produzo, eu corro atrás, eu não vou deixar de trabalhar. Agora, a galera falava, Pedro Cardoso, por que Pedro Cardoso foi embora? Porque ele falava. Ele falava. Ele fala, Ele né? fala. Até hoje. Mas ele tá em Portugal. Pedro é Não maravilhoso. quer saber. Mas as pessoas são desunidas. Aí você tem que ficar aqui alimentando um Tamagotchi o dia inteiro para ter 1 milhão de seguidores, para poder ser chamado. O que isso aqui tem a ver com o meu talento? O que tem a ver? Você tem 1 milhão de seguidores, 2 milhões, 10 milhões. Adriano Esteves não tem Instagram. Você sabe o que está acontecendo na música também, né, Marcelo? Vladimir Brista, marido dela, não tem Instagram. Mas Wagner Moura não tem Instagram. Mas não se sustenta, né, cara? Mas não se sustenta. Gente, mas a gente sem talento não se sustenta. Aí você tá né? falando da TV Globo. Por que a TV Globo tá perdendo audiência, gente? É porque ela não sabe fazer? Não. É porque ela começou a fazer um caminho de tirar todos os grandes talentos da casa por causa dos altos salários, mas ela não soube repor. Ela repôs, mas ela não repôs com equilíbrio. Você tem que ter um cabeça com experiência em todas as áreas, em todas as empresas. A gente sabe disso. Nenhuma empresa se sustenta com um estagiário. Com todo respeito ao estagiário, que ele vai chegar CEO um dia, Deus queira, né? Como conheço vários, né? Eu conheço garçom de restaurante que virou dono de rede. No Rio de Janeiro tem vários assim. Eu também conheço. Vários. O cara começa de cominho, né? Que fala, que é o cara que ajuda a limpar o salão, o cara do Belmonte, tirar a né? mesa. O cara do Belmonte. Eu ia falar, mas eu não quis falar. Esse cara dormia dentro do Belmonte. Aliás, dá um filme, hein? Está aí, ó. Compra os direitos aí, ó. Então, assim, porra, eu amo a TV Globo, tá? Fiquei 30 e tantos anos na Globo. Eu saí durante a pandemia da TV Globo, que acabou meu contrato em outubro de 2020. Eu tinha aquele mais um opcional e não rolou, porque eu não tava com nenhum produto. Tava no meio da pandemia e acabou meu contrato e eu não continuei. Então eu fiquei de 89 a 2020. Caramba. Cara, deixa eu entender esse negócio de contratado da Globo, porque a gente vê em tudo quanto é portal e tal. Fulano encerra o contrato com a Globo e não renova. Ou então, Globo encerra o contrato com fulano e é como se o cara tivesse sido afastado. Demitiram o Kleber Machado, demitiram agora. Agora saiu o Kleber Machado. A pergunta que eu tenho para te fazer é, na hora que você senta para fazer um contrato com a Globo é que... Não que a Globo determine, mas no consenso entre vocês, eles dizem, pô, Marcelo, eu tenho aqui
eu quero um contrato com você de 15 anos, ou de 10 anos, ou de 5 anos, é nesse naipe aí? Ou é tipo, não, ano a ano a gente vai renovando? Não, o que era bem antigamente era 5 anos, 6. Aí depois pra cá, mais pra cá, 2000 e pouco pra cá, começou a ficar de 3 anos, 2 mais 1, 3 mais 1. Tá, mas aí... Mais 1 é o opcional. Por exemplo, você está terminando o teu contrato e está no meio de uma novela, o mais 1 já entra automático. Entendi. Então você não acaba o contrato porque você já estava lá no meio do produto. Ok. Mas se você não estiver no produto, ele pode falar, não, eu quero mais um ano porque você vai entrar no que vem na próxima novela. Tá. Ou não quero esse mais um ano. Normal, tudo certo. Tá. Acho bacana, um modelo bacana. O que não funcionava era o modelo que tinha de salário, que a Globo pagava. Era um salário, porque eram salários que não sustenta mais a empresa. Tá. Não dá para a TV Globo ter 600 atores no seu banco com 200 atores ganhando o que ganhavam. E você viu a Globo encerrando uma série de contratos? Ganhavam salários fortunosos de CEO, acima de CEO de grandes empresas do Brasil. Só que a publicidade começou a não dar conta mais, porque todo mundo começou a diversificar por causa da internet. Tá. Né? Claro. Tá. A internet tem 20 anos de vida, tadinha. Uma criança, mas ela é uma criança poderosa. Você é doido, né? É a mais poderosa do planeta. Tendo contrato com a Globo, você pode fazer publicidade normal? Pode. Se você não for jornalismo, né? Publicidade. Até o jornalista hoje pode, né? Você vê o Escobar tá fazendo comercial do supermercado direto. Isso mudou também, porque eles não podiam, porque eles ganhavam muito. Não podiam, não. Aí eles baixaram os salários dos caras, mas falaram, você pode fazer publicidade. E eles fazem, né? O Escobar é contratado e tá lá fazendo publicidade direto. Eu adoro o Escobar, inclusive, um cara maravilhoso. É, maravilhoso. Americano. Mas a Globo não sustenta mais daquele formato. A gente que vê futebol, antigamente a gente via lá o jogo, entrava a publicidade no cantinho da tela escrito. Seja lá o que fosse. A cerveja X, lá em cima. Escrito. Aí depois de um tempo começou a abrir uma janelinha, pequenininha, com a marca do produto. Depois ela pegou 1/4 da tela e botou o comercialzinho lá. Agora ela está em 3/4 da tela. Hoje ela... O futebol fica num quarto. E eu acho que tem até áudio, né? Isso é o quê? Esse Tomazil pensou Isso no sei é o quê? Isso Isso é a nova mídia. Por quê? Efeito YouTube, né? Você quer continuar... Você quer que eu continue anunciando no Campeonato Brasileiro, Globo? Beleza, vou continuar, mas eu quero 3/4 da página, da tela, tá? Eu continuo pagando a mesma coisa, mas eu quero 3/4 da tela. Não, peraí. Então, beleza. Então, eu vou anunciar na internet. YouTube eu tenho a tela toda, né? Então, mudou. Obviamente, tem os outros canais, que são a internet de todos os jeitos. YouTube, etc, 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 que tem a publicidade também. E o cara anuncia também. Então, a Globo acabou o monopólio. Era tudo na Globo. 99,9% do anúncio era na TV Globo. E agora pulverizou. Acabou. Então, eles não conseguem mais manter equipe, elenco, como eles mantinham, daquela forma. Tudo bem. Vamos virar esporádico, até porque o mercado abriu para todos os lados. Tem os streamings, tem os outros canais. Né? A própria Globo tem o seu, né? A própria Globo tem o seu streaming, não sei o quê. Então, legal, beleza, a gente fica no mercado. Mas não pode ser autodestrutivo. De você falar assim, não, então agora eu vou contratar aquele assistente de direção para ser o diretor-geral da minha novela. Não vai segurar. Não vai. Basicamente, resumindo, para não falar muita coisa, é isso. É isso, né? Em todos os sentidos. Mas não isso... só no diretor, mas em todos os Mas sentidos. isso vem acontecendo na música também, né, Márcio? Na música vem acontecendo isso. Como é Drake? O que tem acontecido? Não, que eu isso. não o cara contratar... Cara, pelo like, pelo... tá. Pelo, então, artista a que repercute TikTok, também. No, não sei o quê, mas, assim, a gente sabe que não sustenta, né? Às vezes você olha um Instagram, olha assim, você olha uma pessoa, você fala assim, dá uma olhada. Aí você olha lá, tem 15 milhões de seguidores. Você fala assim, cara, quem é essa pessoa, brother? Quem é essa pessoa? E aí você começa a entender ou não entender o que acontece no nosso trabalho, no artista,
Você não pode ser comparado aos seus seguidores. Tá, vamos voltar então 20 anos. Se eu tivesse Instagram na época do ralado, quantos seguidores eu ia ter? Ah, meu, tá louco. Não era o campeão de cartas da Globo? Equivalia ao cara que tinha mais seguidores. Mais seguidores, né? concorda comigo? Concordo. Vamos falar, quem é o ator da molecada aí de 30, 40 que tem mais seguidor? Bruninho, Galhaço, sei lá. Não sei, tô chutando. Tem lá, sei lá, 15, 20 milhões. O Bruno é melhor do que o A, do que o B, do que o C? Ou é pior do que o A ou o B? Não, ou o ele C? é mais famoso, né? Mais popular, mas não é... Entendeu? Não, e nem Então, isso, né, cara? assim- Porque às vezes o cara segue uma outra pessoa por outros fatores, né? E porque o cara sabe lidar com aquilo ali. O cara pega o telefone e fica falando de uma forma que as pessoas gostam. E outras pessoas que são atores e bons atores também não gostam de fazer aquilo ali. Aí ele não vai ser chamado. Inclusive, o meu longa de baixo orçamento, pelo Fundo Setorial do Audiovisual, que eu estou fazendo e vou produzir, fala sobre isso. Olha, legal, meu nome. Como é que é o nome? Chama Milhares de Solidões. Não é bom, hein? Bom pra caralho. E eu faço o protagonista. Não é o meu caso, eu tenho quase 500 mil seguidores, tá vendo, gente? Me siga lá, Celo Faria. Não, Tô seguindo já, viu? Não, é tu que tem que pedir pra Não seguir a gente. sou assíduo. Toda vez eu entro no negócio para olhar lá meus seguidores e falo assim, ganhou 1.000 e tantos seguidores, perdeu 500. Por quê? Justamente você não Porque fica eu não fico alimentando, né? alimentando. Então eu entendo que a pessoa fala, não vou seguir mais esse cara. Tudo certo. E eu também não tô preocupado se eu vou chegar a 1 milhão, se eu não vou. Não é por aí a minha onda. Eu não vou deixar de ser artista por causa disso, cara. Entendeu? Eu gosto de estar ali, mostrar meu trabalho, para as pessoas lembrarem, ou mostrar onde eu tô, falar um pouquinho, não sei o quê. Mas eu não vou ser escravo disso. Não quero ser escravo disso. É muita loucura mesmo, né? Entendeu? E esse filme fala sobre isso. É um cara, um ator, que não soube lidar, bem diferente de mim, não soube lidar de forma alguma. O cara, vamos supor, ele não tem Instagram, não tem nem 10 mil seguidores. Um grande ator, que fez muito sucesso nos anos 90. Foi pego num escândalo, beijando um colega. Quer dizer, um homossexual enrustido na época que o galã não podia ser homossexual, porque isso acontecia, tá, gente? O galã não podia ser homossexual, não podia nem saber que o cara era homossexual. E tiveram muitos galãs que Inclusive no cinema, que né? eram homossexuais e que ninguém sabe. No Inclusive cinema no cinema hollywoodiano. Quem, Marcelo? Ah, um monte. Agora Não sei. Mas, né, existiu. E aí esse cara, ele é pego num escândalo e ele acaba abafando esse escândalo, ele assume uma paternidade de uma menina que é filha de uma empregada que morre no parto, empregada da casa dele, e ele assume a menina e tal, não sei o quê, e ele abafa a história e tal. Só que a história começa já lá na frente. E ele, nesse momento que a gente vive hoje, sendo escanteado pela profissão, porque ele não tem seguidor. Porque ele Começa aí, né? não transita bem com a mídia. Com o digital, né? Com o digital. E, cara, isso é um absurdo, né? É uma revolta a gente ver isso. Ver, assim, as escalações serem coligadas à quantidade de... Não, mas fulano não é... Não, fulano não tem nem... Ih, não bota fulano, não. Como assim, gente? Pois é, mas isso é uma informação, ou seja, você e vários colegas seus, vocês sabem que hoje o critério é esse ou é uma suposição por Não, conta... é um critério, não de todas as pessoas, mas Tá. é um critério. Ô, gente, você olha a maior empresa do país. Qual é a maior empresa de teledramaturgia do país? Sim, é a Globo. É a Rede Globo. Né? Então olha as escalações da Rede Globo. Com todo respeito. Olha. Eu acho Gente, que o que salta aos Mas, olhos... Marcelo, assim, mas tem gente- não vai se sustentar, cara. Tem isso, gente que né? tá na Globo protagonizando novela que nunca fez nada. Na vida. Tudo bem, a Globo sempre fez isso. Fez testes para garotas ou Apostar garotos. em- Apostas e tal. Mas sempre com um elenco que se segura. Com histórias, com gente, com diretores. Só que começou a virar uma bagunça. O negócio não é mais como era. Muita gente saiu da Globo por causa disso. Muita gente boa saiu da Globo por causa disso. Aí, notório, a gente sabe. Pô, Marcelo, você... Os grandes diretores saíram da Globo. É, né? Saíram. Porque é um sistema que as pessoas não querem adotar. E não por preconceito. Não existe preconceito. Existe, sim,
uma vontade de trabalhar com boas pessoas, com bons profissionais, com grandes atores, com grandes diretores, com grandes fotógrafos, grandes cenógrafos. Agora, se você pegar a sua estagiária de figurino para virar figurinista-chefe da novela, a novela vai ficar uma merda. Porque ela não vai saber usar a paleta de cor da novela. E não é porque ela não é boa, é porque ela está aprendendo. E ela precisa ter uma cabeça que vai ensinar ela, igual em qualquer empresa, cara. Você não pode chegar aqui e falar assim, fulano, você... Vem cá, senta aqui, por favor. Vem fazer aqui. Não, pô, peraí, cara, eu não sei como entrevistar. Eu tô aprendendo. Como é que eu vou entrevistar? Não sei. Não sei que pergunta que eu faço. É a mesma coisa, em qualquer lugar, né? Você pegar um moleque de 16 anos e botar pra jogar no time profissional do Flamengo. Beleza, o cara pode até jogar um jogo bem pra caramba. Tem uns moleques assim, Vinícius Júnior, aquele moleque do Palmeiras lá, que joga muito. Mas é um no meio dos caras, feras. É a mesma coisa, gente. Marcelo, em qualquer lugar. Um dos principais produtos da Globo hoje, e essa pergunta tem a ver com isso, é o BBB. O BBB me parece, pode ser só uma observação superficial, mas me parece pra Globo ser uma espécie de... Deixa eu peneirar um povo aqui e usa o BBB. Não sei se é isso não, cara. Eu acho que o BBB é o produto que dá mais dinheiro pra TV Globo hoje. Eu já ouvi uma outra história que era a seguinte. Coloca, assim, eu ouvi especificamente do Fred do Desimpedidos. Que, assim, seria um rito de transição para ele. Ele é um cara gigante na internet, mas que no off ele precisava de um pouco mais de exposição para depois ele cair, de fato, numa programação esportiva e que ele fosse reconhecido massa, agora no on e no off. Agora, porra, quem tem boca fala o que quer, né? O que eu ouvi, assim, a galera, comentários de internet, é isso, que é como se fosse um trampolim, uma espécie de túnel que o cara passa para sair do outro lado dentro da grade da Globo. O que pode ser que tenha, de fato, acontecido de caso pensado com a Jade Picon, não é? Não é impossível alguém ter planejado isso, né? Ah, vamos pegar, essa menina tem quantos seguidores? Ela tá 25 milhões. Ah, cara, ótimo. Vamos tentar colocar ela, enquadrar aqui num produto nosso que... Tudo bem, mas olha só. Que pode puxar uma barriga de audiência. Ela fez o quê? Ela fez, foi o Pantanal? Foi essa que ela fez ou foi outra? Não, ela tá no ar agora. Eu não sei, o quê? Já, tá vendo? Ah, eu não sei. Travessia. Eu não sei quem é. Tá, mas tudo bem. Hoje. Vamos falar de outro exemplo. A menina que fez lá o Pantanal era uma menina nova, não era? Nova. Que fez a protagonista? Fez Malhação. A que fez a Juma. A que fez a Juma, né? Essa menina era uma menina nova, não era um lançamento? Total. Tá, mas ela tinha quem em volta dela? Ah, tá louco. Tinha o velho do Rio, tinha o... Ela tinha um elenco. Tinha um elenco. E tinha um diretor. E tinha um autor. E tinha uma galera. Peso pesadíssimo. Então, bicho, tudo bem. Quando eu fiz Top Model, eu não era ninguém, não tinha experiência nenhuma. Não, bota aí o filho do Reginaldo Faria aí, porque ele é filho do Reginaldo Faria. Ou a filha da Regina Duarte. Bota aí a Gabriela e o Marcelo Faria. Mas, pô, eles fizeram o quê? Não fizeram nada, mas eles vão fazer. Tá bom, vamos colocar na mesma panela. Eram lançamentos, nós dois, né? Ah, mas adolescentes, né? Tudo bem, mas a gente tinha Nuno Léo Maia, Zezé Polessa, Malu Maia, Evandro Mesquita, Malu, né? Tinha uma galera em volta da gente. Então, é igual em qualquer empresa. A gente tá falando isso aqui há horas, a mesma coisa. Você não pode chegar aqui e fazer um podcast só de gente que nunca fez nada. Não sabe ligar uma câmera, não sabe botar uma luz, não sabe botar um microfone, não sabe entrevistar. Você tem que saber fazer. Você pode botar a cota, o LGBT, não sei como é que fala todos. Os menos experientes. Os menos experientes. Você pode fazer tudo. Mas tem que calçar o negócio, né? Você tem que fazer uma coisa igual ao futebol que a gente falou aqui. Tem que ser um misto quente. Não pode ser uma coisa só disso. E a Globo gosta de radicalizar nesse sentido. Não, vamos botar só isso aqui agora. Aí bota só aquilo ali. E não funciona. Não funciona. Se você não tiver a estrutura, os pilares... A coisa não acontece sozinha, cara. Entendeu? Mas você não podia entrar pra política, né, cara? Acho que ele é um cara que... Não, eu tô fora, pelo amor de Deus. Eu acho que eu morro em 2 semanas e ele me mata.
Não entre não, tô brincando. Não entre não, que política. Não, pula essa fogueira aí. Não, porque não tem quem defenda a bandeira da cultura, né? Complicado. Cara, eu ainda ia falar de Malhação, que Malhação saiu, né? Saiu da grade. Não é só cultura, né? É uma coisa, eu acho que é uma coisa muito social, né? Do nosso país. A gente precisa enxergar de uma forma mais homogênea, né? Ficar uma coisa mais para todo mundo. E não só para uns e outros. Tá. Né? Não, claro, pô. Faz todo sentido. A gente tentar encontrar todo mundo. Né? O que a gente está falando. Não adianta você botar um cara para tocar um restaurante e o cara tá começando. Você tem que ter um chefe. E o cara, ele começa lavando o prato e ele vai chegar a chefe, se ele for bom, se ele tiver talento. É a mesma coisa. E a gente estava falando de gente sem experiência, né, Marcelo? E a Malhação saiu da grade, né, da Globo. E você teve lá, né? Você trabalhou com uma galera, né, que estava começando, ajudou, exatamente. E na tua visão... Heriberto, uma turma ali que foi legal, né? Vocês sustentavam o negócio. Né? E foi muito legal com o Luiz Henrique Rios, que era o diretor dessa temporada. O cara foi que ano que você fez lá? 14, 15, né? Tá. Malhação Sonhos, foi um dos maiores sucessos da Malhação. Verdade. E o Luiz Henrique é um cara que eu adoro, assim, o trabalho dele é muito... Ele é muito metódico, é um cara que gosta muito do que faz. Inclusive, ele é o diretor-geral dessa novela que vocês estavam falando das 9 aí. Travessia. Eu acho que é ele que dirige, né? Se eu não me engano, ele é o diretor-geral. Mas ele é capacitado, é um cara que está ali já há muito tempo. Ele começou lá atrás, né? E fez, inclusive, 4x4 como... pode crer, tipo, lá, assistente. Primeira direção, quarto diretor, quinto diretor da novela. Tá. E o Luiz, ele chamou a gente num dia de leitura com a molecada e falou assim, olha só, os líderes de vocês são esses dois caras aqui, Marcelo, Heriberto, vem cá, vem aqui do meu lado. E colocou a gente, olha só, esses dois aqui são os caras que vocês têm que seguir. Eles são os capitães desse barco. Um no bem e o outro no mal, né? Porque era o vilão e o mocinho. Isso é muito legal, porque não só ele reconheceu os atores que estavam do lado dele para ajudar a trazer a molecada, como ele fez a molecada olhar pra gente como os mestres. A gente era um mestre de Muay Thai, mas ao mesmo tempo a gente era o mestre deles ali. De, pô, calma, não faz isso não, segura tua onda aí. Fala assim com a produção, não. Você tá chegando, calma. Não reclama do figurino. Chega na pessoa certa, conversa assim. Porque tudo é a maneira que você se coloca. Né? E qual era a meninada que tava lá? Era o Witt, né? Não, era Witt? Era Rafael Witt, Isabela Santoni. Isabela era Santoni. O filho do Beto Simas, Eu sei não era o Rodrigo, era o outro. Felipe Simas. O Felipe. Pô, tá todo mundo aí. Né? Tinha uma galera, uma turma enorme. Uma molecada muito boa, muito talentosa. O Rafa, muito bom. A Bela, muito boa. O Filipinho, muito bom. Uma turma muito bacana, foi muito divertido. Maria Joana, que já tinha feito algumas coisas, mas estava ali também na batalha. Enfim, cara, uma galera que era uma delícia de trabalhar. E outros que nem tanto, mas isso é normal em qualquer trabalho. Nem todo mundo nem todo mundo trabalha a força. Você tem que aturar, né? Tem que aturar. É igual eu ter que aturar você reclamando, falando, tirando onda, que o Fluminense ganhou do Flamengo. Ganha uma vez por ano. Ele quer entrar nesse assunto. Uma vez não, várias vezes. Eu vou embora, ano, gente. Tá querendo, eu não vou cair, ó. Eu quero pegar onda. Não, deixa pra lá, pegar onda várias agora, vezes não. todos Você os pega anos. amanhã. Fim de tarde. Você tá querendo entrar nesse... Gostou, né? Tá vendo? 2 horas já aqui, meu. Tá querendo entrar nesse assunto? Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu tô externo aqui a essa questão não, de vocês. você é cansado de apanhar do Mengão. Você se lembra de algum Fla-Flu, assim, histórico, assim, que você... O próximo. Cara, tem muito Fla-Flu será histórico. Não, mas me diga um que você ganhou e outro que você perdeu. O que eu perdi foi o primeiro que eu fui quando era molequinho num dos do Tri. De 85, 83, 84, 85. Perdeu. Lá vem delay pela direita, cruzou não na lembro área, assim de cabeça qual entrou. foi, porque eu era moleque. Mas eu fui com meu tio, Raj, que é irmão da minha mãe, e o Regis, meu irmão. A gente foi, obviamente, atrás do gol lá e tal, e o Flu ganhou um desses jogos, acho que foi 1-0. Não lembro qual deles. E eu falei, foi aos 45, né, o gol, 46. Eu sei que doeu. E, porra, aí eu falei, vamos embora. Pequeno, né, cara? Criança, você não quer ver, né? Vamos embora, vamos embora. Meu tio falou, não, a gente vai embora não. A gente vai ficar aqui até o final.
até acabar. Até ver a taça e tal. Vai ficar aqui até acabar. Então foi uma maneira dele mostrar pra gente que a derrota faz parte da vida. Né? Foi emocionante, foi triste, claro. Eu tava chorando, criança, né? Pré-adolescente, adolescente e tal. Você fica triste, chora e tal. Mas é muito legal, porque você tem que aprender a perder. Você é surfista, você sabe que cair é a primeira coisa que Exatamente. Então, e futebol é isso, né, cara? Um dia um ganha, dia o outro ganha. Não futebol, cara, é normal. Futebol já é coisa perdi que... pro Atlético com o Everton Ribeiro fazendo golaço na gente. Lembra daquele gol que ele fez? Um golaço. Ele botou por cima. Não, Falei ele era isso com Cruzeiro. ele outro dia. Era Cruzeiro. Ele tava no Cruzeiro, não era no Atlético. Atlético. Pô, deu um balãozinho no cara na entrada da área de primeira. Deu um golaço por cima. Eu tava com ele outro dia, fiquei batendo papo com ele, falando disso. Pô, já tive raiva de você, hoje eu amo você. Aí ele falou, isso é o futebol, né, cara? É muito isso mesmo, né? A gente, torceu pro Cláudio Adão, depois o Cláudio Adão foi pro Vasco, sei lá. Jogou não lembro. Jogou no Bangu, jogou no Vasco. Jogou no Bangu. Enfim, normal. O Tita, a gente já amava o Tita, depois o Tita foi pro Vasco, foi pro Grêmio, enfim. Cara, normal, futebol é isso. Bebeto, a gente amava o Bebeto, foi xingado pela torcida do Flamengo anos, porque foi pro Vasco. Né? Entendeu? Essas loucuras. Romário veio pro Flamengo, né? Era o ídolo do Vasco. Com o Vasco, Uma coisa que eu ouvi, cara, que eu achei muito interessante foi o cara dizer, cara, o Fla-Flu é o único clássico que os jogos têm apelido. O Fla-Flu da estátua, que o Assis cabeceou, o Fidel ficou parado. O Fla-Flu do Creu, dos 4-1. O Fla-Flu, cara, engraçado como realmente, cara, tem um monte de Fla-Flu que tem nome, que tem apelido. É muito forte, né? É muito forte. Me diga uma vitória sua. Teve uma que não foi vitória, mas foi como se fosse. A vida dele é assim. Que foi... Não, ganhamos muito já, né? Pelo amor de Deus. Em 1972. Para com isso. Para com isso. Passageiro da Agonia tá me cartaz. Já se envolveu em briga de torcida, não? Não, claro que não. Tá maluco. Já briguei por causa de futebol, mas não briga de torcida. Tu vai pro Maracanã, Marcelo? Vou. Vai? Porque o Frota me contou uma vez. Né? Mas o Frota era da Jovem, né? O Frota era da Jovem. Era a torcida organizada, né? Do Flamengo? Nos anos 80 ele... Não, eu lembro de um Fla-Flu que o Leandro fez um gol de fora da área, que bateu nas costas, o Paulo Vitor entrou. Eu sei qual é esse gol. Tava 1-0 o Fluminense. E aos 30 minutos do segundo tempo, o Flamengo começou uma pressão absurda. E não saiu. O goleiro do Flamengo tava no meio de campo. Dos 30 aos 45. E a torcida não parou de cantar. 1 minuto. Até o Flamengo. Parecia assim, esse jogo só vai acabar quando o Flamengo fizer um gol. Sabe esses jogos? E foi exatamente isso que aconteceu, né? Deu uma rebatida da área, a bola veio, quicando, o Leandro... Pau! Gaveta, bateu na forquilha, voltou nas costas do Paulo Vitor e entrou. Inclusive, eu fui num Faustão uma vez, com o meu pai. Foi muito marcante. E aí o Faustão falou, o momento do esporte. Não. Aí meu pai falou do gol, do pênalti do Baggio. Chutado pra fora e o Brasil tetra. Porque ele foi o primeiro título que ele viu com os filhos dele. Né? Porque 70, o Regis tinha 1 ano e eu não tinha nascido. E aí ele ficou muito emocionado. E aí ele chegou pra mim e perguntou, e você, Marcelão? Eu falei, esse gol do Leandro. E aí passou o gol, né? Obviamente, passou o gol do Baggio, o pênalti do Baggio chutou pra fora e o gol do Leandro. E, cara, o pessoal do Flamengo falou, porra, o Leandro quer te agradecer. Naquela época não tinha negócio de celular. Porque, porra, eu podia ter falado qualquer gol do Flamengo, de título. Porque aquilo não foi gol de título. Não foi nada. Sei lá, era uma semifinal de Carioca, alguma coisa assim, entendeu? Era um jogo. Mas foi um jogo tão marcante e tão emocionante e que o Flamengo não ganhou, mas empatou um jogo que não era pra perder e que ficou marcado. Então, assim, foi muito legal. E o Leandro ficou muito feliz, né? Claro, porque uma pessoa falar e passar no Faustão, o cara ficou emocionadaço. O Leandro é assim, né? Muito emotivo. E é cara rubro-negro doente. Mas e era um monstro que ela jogava. Teve um também. Total, né? Teve um também que foi muito legal, que foi uma vitória, título, que foi o de 91 do Júnior. Tudo assim. Quando o Júnior. Dos anos 90. Não, o Flamengo foi campeão em cima do Flu agora. Que dia foi isso aí? Não foi o último ano, mas foi agora, há pouco tempo. Várias vitórias, inclusive. E depois não foi campeão porque o Fluminense não foi pra final, né? Concentrado na Libertadores. Não chega... Desfocou. Quantas Libertadores vocês ganharam?
Ganhar mesmo? Não, que... ganha não. Aí chegou... Você sabe que... A gente ganhou moralmente a de 2008. Marcelo, a de 2008 a gente é campeão moral. Olha, cara, a impressão que eu tenho de fora aqui, vendo a briga de vocês... Não é briga, não. Não. É que, cara, o Fluminense não é o grande rival do Flamengo. É o Vasco, né? O Vasco é... o maior rival do Flamengo no Rio é o Vasco. No Rio, é. É o Vasco, cara. No Brasil, hoje é o Palmeiras, né? Sim. Mas é o Vasco, né, cara? A brincadeira é com o vascaíno, né? Tipo, a gozação é com o vascaíno. Hoje eu brinco mais com os palmeirenses do que com os vascaínos. Vascaíno, tricolor e botafoguense, hoje é tudo timinho, né? Os caras não ganham nada. O que eles ganham? O último Carioca foi só em cima do Flamengo. Mas ganhou só o Carioca. No mesmo ano a gente foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Coisa que vocês não sabem nem o que é cheiro de Libertadores. Rapaz, o Flamengo... Aliás, foi demais, né? Em 2008, né? Eu namorava uma menina em 2008. Que era tricolor? Que era tricolor. Aí a bichinha chorou, então, tadinha. Ficou tão tristinho. E eu comemorava, assim, quietinho, né? Marcelo, eu não posso nem, cara... Porque, bicho, eu detesto o Flamengo, né, cara? Eu sei. Mas, ó, o título que eu gostei muito de ver em cima do Flu foi esse do Júnior, quando o Júnior voltou pro futebol brasileiro, né? Que ele voltou pro Flamengo. São do Torino, né? Que o Flamengo ganhou de 4-2 na final do Flu, 91, né? No Maraca. Que o Júnior foi o maestro. E depois, em 92, ele foi o maestro do título, né? Do brasileiro. E foi muito legal, porque o Júnior é uma referência pra gente também, pô. O Léo, o Júnior é foda. Eu falo com o Léo, amigo, cara que, pô, o Léo Vigildo é parceiro, assim, um cara do bem, a beça. E é muito legal. Chamam ele de Léo, né? Léo Vigildo, é Léo o nome dele, né? E esse título foi muito legal. Eu tinha feito uma aposta com um amigo meu, tricolor, que tinha uma bandeira que um cara deixou num apartamento que ele alugou. E ficou a bandeira do Flamengo. E o cara era tricolor. E ele falou, aposta a bandeira e se eu ganhar, você vai me dar, sei lá, quantos chopes no Clipper, sei lá. Não lembro exatamente o que foi. E eu ganhei nesse jogo, nesse título de 91. E foi mó barato, porque eu fiquei, pô, vou ganhar um bandeirão do Flamengo e tal. Ganhou em 92, mas perdeu em 95, gol de barriga. Ajudar, meu amigo. E contra o teu time, o mais marcante pra mim foi o de 87. 87 foi. O que teve em 87? Foi o quê? A semifinal, né? A semifinal do Brasileiro. Brasileiro? Copa do Brasil. Copa União, né? Pode crer. Copa União das bolinhas, né? Não me fale, não. Não é das bolinhas? O Flamengo foi penta, né? Que falam que não foi penta, mas é uma vergonha, né? Não foi, né? Há controvérsia. É o esporte, né? Que pena. Não, mas você sabe, deixa eu contar uma coisa pra você. Foi o gol do Renato, né? Renato Galo. Foi o Renato. Catando cavaco, driblando. Lá do meio campo, né? Cara, não falo. Mas é isso. Chutou deitado, né? Se não me engano. Mas o Atlético também teve vitórias em cima do Flamengo. Deixa eu te contar uma história. O meu ex-padastro era flamenguista, né? E nesse jogo a gente assistiu cada um no 87. seu... cada um no seu quarto, né? Quando o Atlético empatou, eu quase que boto a porta abaixo e tal. Não sei o que. E depois, quando fez o gol, ele respeitosamente abriu a porta, olhou pra mim e tal. Mas ele me contou uma história do Flamengo que eu fiquei assim, comovido. Inclusive, ele tava na final em 80, no Maracanã ele tava. Mas ele me contou uma história que eu perguntei pra ele qual tinha sido a maior derrota. Ele falou, cara, que uma vez ele ia muito no Maracanã, né? Morava no Rio, depois que ele foi pra BH. E sempre tinha um cara que ele via, né? No estádio e tal, que ele não conhecia, mas eram aqueles caras, né, que sempre estão lá e tal. E um dia o Flamengo ia jogar com um time assim, tipo Madureira, era um time bem pequeno e ele precisava de uma vitória simples para ser campeão, uma coisa assim, né? E aí, no final do jogo, o Flamengo perde esse jogo de 1-0 para um time bem pequeno, assim, São Cristóvão. Né? E encontra com esse cara chorando aos prantos, assim, e era um cara enorme, assim, fortão e tal. Aí o cara foi lá perguntar o que era. Cara, ele tinha gastado todo o salário dele para decorar a rua da casa dele, comprado comida para os vizinhos, cerveja, tinha decorado tudo, apostando que o Flamengo ia ganhar, e o Flamengo perde, cara. E esse cara estava aos prantos, porque gastou toda a grana no Flamengo. Cara, que loucura, né? Cara, eu acho que o maior jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro foi aquele do Reinaldo, do Zico. O jogo da ida e da volta do Maracanã. Né? Não, 1980, foi né? Esse de 80. Esse jogo aí. Cara, ali foi o jogo. O Reinaldo quebrado, né? Que jogou com uma perna só, né? Seu pai é flamenguista? Reinaldo jogou muito, era craque também, né? Reinaldo eram 2 timaços ali, né? 2 timaços.
Essa época era uma guerra, né, cara? Reginaldo é Flamengo? Pô. Família toda, né? Tua família toda? Não, tem uns Faria que são botafoguenses, né? Os mais velhos. Botafogo, né, cara? Time tão simpático, né? Mas... virou bairro. Dizem que tá aí, né? Ganhando um dinheirinho. Coitado. Mas é igual o Vasco, né? Cara... Não foi nem pra final do Carioca, cara. Porque tem Fluminense e Flamengo. Mas olha, gente, pra gente não encerrar no esporte, voltar pra cultura, espero que esse podcast seja muito bem editado. Pra eu não ser demitido de todos os trabalhos que eu tenho pra fazer. Não se preocupe, os nossos advogados entraram em contato. Eu cara acho de o sucesso, seguinte, cara, cara, eu acho o seguinte, eu acho que tem que ter espaço pra todo mundo. Pra quem tem muitos seguidores e pra quem é um grande artista. Fica aqui a reivindicação, não é para mim a reivindicação, é porque tem muito artista e muita gente boa que não é chamado porque não tem rede social e que é bom ator. Tem muito bom ator por aí, muito bom cantor por aí, né? Que a gente vê e que não faz sucesso porque não está na mídia. Uhum. Então, e muito profissional que não está trabalhando porque sabe Deus por quê, né? Uhum. E vamos fazer alguma coisa para melhorar para todo mundo, né? Para o streaming ganhar dinheiro, mas a gente também tem nosso direito, né? Uhum. Eu acho que o direito autoral é uma coisa que tem que ser batalhada por todos, né? Os músicos são bem mais unidos nesse sentido. Isso é muito bem equacionado na música, porque o cara fala, não, meu direito é meu direito. Uhum. Direito autoral é direito autoral. E o ator precisa trabalhar isso, né, de uma forma mais legal, para que a gente possa ser reconhecido mundialmente, porque as nossas séries, nossos filmes vão para fora e a gente não tem nada de retorno em relação a isso. E é muito importante a gente ter. Não digo para mim, eu acho que para as novas gerações, é importante para todo mundo, porque, né, a vida é passageira, as coisas vão acontecendo, a gente vai embora e ficam outros e... Se a gente não começar a mudar agora, mais pra frente vai ter gente que vai vir e falar, pô, por que os caras não fizeram isso, né? Então, aí a hora de começar a mudar é agora. Aproveitar e fazer a mudança para todo mundo ser feliz, todo mundo se dar bem, né? Todo mundo ter o seu espaço. Que isso é que é importante, né? E eu não tenho do que reclamar, porque hoje eu faço o espetáculo aqui, o espetáculo está lotado, amanhã tem 2 sessões lotadas, domingo tem mais uma sessão lotada. Semana passada a gente estava em Brasília e estava tudo lotado. Eu e Patrícia Travasso, 2 atores, e que não são escravos da rede social, apesar de termos a rede social, mas temos uma história na televisão, no cinema, no teatro, e as pessoas reconhecem isso. Quando o trabalho é bom, as pessoas reconhecem. E tá aí, o Duetos é um grande trabalho, uma comédia sem ser apelativa, uma comédia gostosa que fala de relacionamento, de solidão, da busca do amor, da busca dos encontros, que tanto faz falta hoje em dia, né? Que a gente está muito preso ao telefone, né? Todo mundo quer saber só de ficar olhando para o telefone e não olha para o lado, para a vida, para a natureza, para as coisas boas, né? Para os amigos, para as conversas. Essa conversa que a gente teve aqui, conversa de mesa. Então, né? Fica aí um recado para todo mundo. Curtir o que é bom, ir nos bons shows, nos bons jogos, bons jogos. Confraternizar, minha namorada é Vasco, a gente, porra, não se sacaneia, a gente se ama, então, torcidas, não briguem, não tem nada que brigar, Fla-Flu, vamos ser felizes, quem for campeão, ótimo, espero que o Flu seja campeão, que é para poder tirar o nosso treinador de lá, botar alguém de verdade para treinar o Flamengo, volta o JJ, o problema é ser bivice pro Flu, esse é que é o triste, né? Mas eu não tô nem aí, não. Tu paga esse preço, né? Pago, vou ser campeão brasileiro no final do ano. Pô, carioca não dói nada. Coitado dele. Vai Quem gosta de carioquinha é padeiro, né? O carioquinha que é o pão. Ficar discutindo esse torneio aí. Marcelão, pô, você é sempre... Palmas para o Marcelo. Você é sempre um queridão, um brother nosso. Obrigado, irmão. Obrigado. Esse foi o episódio com o Marcelo Faria. Você que acompanhou, tenho certeza que você viu até o final, porque a gente não parou aqui, cara. Rapaz, sustentou aqui em cima. E você... Só bomba, né? Só bomba. Aliás, um abraço pro pessoal jurídico do Beach Park. Se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva. Não é para inscrever, não. Diz que não é para se inscrever, não. Pô. Não precisa se inscrever, basta assistir. O importante é a quantidade de visualizações.
Mas querendo se inscrever, se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. A gente está também no Instagram, no @podeagorapode e no TikTok também, né? Com a nossa comunidade Geração Z. Tá funcionando já o TikTok? Em algum momento estará, certo. né? Então, daqui a 20 anos a pessoa Quem estiver aqui no aquela bola ali? o Jardel. Mário Jardel. Legal. Jogou Grêmio. Jogou... Jardel, pô. Jardel teve aqui, cara, contou cada história. É? Pô, super atacante, né, cara? Super atacante. Ele foi revelado no Vasco, depois Grêmio, aí... Sim, eu foi... Não, foi revelado no Vasco não, né, pô? Por favor, Não, respeite desculpa, o Ferroviário, foi revelado né? no Ferroviário, você tem razão. Foi revelado no Ferroviário, Por favor, depois né? foi pro Vasco. Então, Marcelo, assista o episódio com o Mário Jardel, que está aqui no nosso canal no YouTube. Aí, obrigado ao Beach Park pelo carinho, cara, por receber legal. a gente nos hotéis, no parque. Clarissa Obrigado. Gereissati, nossa RP, está aqui, viu? Obrigado, minha família tá amando, se divertindo. Libera lá meu alcoólico. Que tá tudo certo, né? Tá tudo lindo. Falou. Eu nem bebo. Não, né?